são rijos, não é? Mesmo mesmo com uma noite destas, nada vos deteve. Bem-vindos às Quintas de Leitura. Hoje o nosso convidado dá-me um especial prazer de estar aqui connosco e agradeço ter vindo até à Figueira da Foz, Diogo Vaz Pinto, que, como sabem, é poeta, crítico, editor das edições Língua Morta, muito afamadas no mercado também, como sabem. Diogo, obrigada por teres vindo até à Figueira. Uma palavra de agradecimento à Câmara Municipal da Figueira da Foz, à doutora Anabela Zuzarte, por nos continuarem a proporcionar estas conversas. Ainda bem que vieste. Pensei não tratar por tu para dar assim uma certa seriedade, não é? Não vais tratar por tu, para não? Vou. Prefere que não? Prefiro que não. Muito bem, então eu vou... Eu conheço a Teresa já... Há quanto tempo é que nós nos conhecemos? Desde 2015, creio eu. Mas eu vou empenhar-me e talvez seja capaz. Então, obrigada mesmo por ter vindo até à Figueira da Foz, Diogo. Uma das primeiras perguntas que eu tenho para lhe fazer, e é uma pergunta, eu tenho curiosidade, honestamente tenho curiosidade. O que é que um rapaz que se dedica às letras, como é que tirou um curso de Direito? Como é que enfrentou este curso de Direito? Serviu-lhe para quê? O que é que determinou esta escolha? Como é que se meteu nessa porta estreita? De onde saiu rapidamente, não é? Há uma coisa que eu gostava que não passasse por uma coisa desagradável. Eu normalmente não gosto muito de falar do percurso, porque isso confunde-se um pouco como se o nosso percurso... há um certo discurso da parte dos escritores e dá um bocadinho a sensação que o percurso estava inclinado e que há uma predestinação e que há umas coisas e essa canga à volta dos escritores, e por isso o meu percurso é um percurso completamente acidentado, como creio que será a maioria dos vossos percursos, e a única coisa que interessa não é propriamente como é que nós entramos, é se há um momento em que um tipo está na literatura e os textos que lê o colocam em crise, ou seja, o colocam profundamente em causa. Só me interessa a literatura nessa medida, em que medida é que o tipo que foi até ali, que tinha uma história não sei o que, é destruído por um ato qualquer, ou seja, não me parece nada interessante o discurso à volta das pessoas, porque às tantas tornam-se figuras, autores e depois já não estamos a discutir as coisas que me parecem essenciais, que é em que medida é que há aqui um caminho em que nós transitamos e em que de algum modo se torna um caminho de um conflito saudável, um conflito que gera dinamismo. E eu tenho uma aversão, uma repulsa muito grande pelo discurso do escritor português, porque o escritor português parece-me que não percebe que isto é uma espécie de uma agência dos últimos, ou seja, na verdade o que interessa quando se chega à literatura é essa presença quase diabólica, no sentido de revirar os símbolos, de começar a contestar as coisas do prestígio, do privilégio, das figuras que se acham entronizadas. E por que é que eu digo isto? É porque é de facto uma coisa... nós ficamos petrificados nessas porcarias. Imaginem que eu vos começava a dizer que quando eu cresci, que os meus papás e bebê... Tipo, o que é isso? Eu não percebo essa canga e essa... É tudo postiço, e eu acho que o que é que interessa a certa altura? Foram alguns encontros que eu tive com figuras como... Mas nessa época ainda? Não, a Faculdade de Direito, eu graças a Deus também não tenho assim grande memória, mas o que é que eu me lembro da Faculdade de Direito? Do que nos lembramos de tudo, deste país, desta situação, que é uma situação, como é que se diz, de intransitável, como é que se diz, de imobilidade. Tipo, eu não sei que sensação é que vocês têm, mas em relação a isso, às faculdades de Direito, aos cursos, essas coisas todas, não sei, parece-me que isso tudo é... Mas o que me interessava até saber mais era se andou por esses sítios e fez isso penosamente
tudo penosamente, desde a escola era horrível, tipo, tudo mal, mas não era por ser eu. Não tem nada a ver comigo, acho que tem a ver com... a literatura é só um lugar onde nós encontramos outros, ou seja, eu estou-me sempre a agarrar, é o meu bordão, é o Murilo Mendes quando diz quase ninguém existe. Mas eu não acho que isto, o quase ninguém existe, signifique o prestígio da literatura, porque os que estão na literatura existem. Não, é até ao fim levar esta coisa do que é que significa. Vocês sabem, o vosso amigo Shakespeare, não é? Ser ou não ser, mas isso é uma questão muito interessante. Ser ou não ser. Do género, a cada momento da nossa vida, nós colocamos em causa, propomos ou retiramos. Ou seja, está um estado de circunstâncias em que vocês estão a ler uma situação criticamente. E nós, a cada momento, escolhemos se existe, faço a isto, ou seja, coloco-me, posiciono-me, faço isto ou não. Depois, o ser, essas coisas acho que já é menos interessante. O que eu acho interessante é este dispositivo, quer dizer, entramos em campo, fazemos alguma coisa ou não fazemos. E depois os outros à volta logo determinarão o que é que nós fomos, ou determinam ou não. Quer dizer, acho que o importante é o nosso papel, de algum modo, no contínuo, numa espécie de uma preponderância da ação. Eu acho que a ação tem esse lado formidável, que é a ação por natureza é crítica. E, no entanto, nós estamos rodeados de processos que nos parecem ativos e que eu acho que não são ativos, compõem uma imutabilidade das coisas, um processamento do mesmo, uma estagnação permanente. E isso tem a ver com as faculdades de Direito, com essas situações em que nós nos vamos encontrando por obrigação e do qual, por várias razões, muitas vezes por termos vidas muito difíceis, muitas pessoas não se conseguem desvincular. Há muitas pessoas, e isto para mim é que me custa, é perceber que, apesar de tudo, o simples facto de eu poder falar de desvinculação já é uma graça, um estado de graça, porque a maioria das pessoas, eu percebo que não se podem desvincular, porque há uma pressão muito forte sobre as pessoas. Agora, eu acho que a literatura é quando se começa esse exame crítico, e não tem nada a ver com o sujeito, tem a ver com o ato. Ou seja, o que interessa no ato, na questão literária, é, ok, eu agora não consigo lidar com esta situação, então deixa-me apelar a outras pessoas que ao longo do tempo foram dizendo, não faço uma faculdade de Direito, faço o meu curso, faço o meu percurso, faço a minha história, a minha genealogia, a minha linhagem, uma linhagem maldita nesse sentido, deixa estar, maldita nesse sentido de não é aquilo, não é bem-vindo, ou seja, o maldito não é necessariamente um ato de degradação, é simplesmente não é aquilo que se espera de vocês, de nós. E eu acho que a literatura é um bocadinho a história daquilo que não se espera. É ir buscar coisas ao inesperado, ir buscar coisas aos elementos invisíveis, inexistentes. Eu acho que é aí que nós nos dimensionamos na literatura, ou seja, mas lá está, não tem nada a ver com os sujeitos. Aqui em Portugal nós estamos com esta composição de musgo e de era e não sei o que tomou conta, que é aquela coisa da ervanária que dizia o Cesarini, não sei o quê. A ervanária, que é toda a gente colhe umas ervas, não sei o quê, faz uns chás, não sei o quê, e fazem os chás literários. Não tem nada a ver com isso, não tem a ver com a pessoa que se senta aqui, tem a ver com a nossa questão, com o nosso problema. Isto é uma questão comum. E é um esforço comum que nós fazemos para perceber como é que podemos romper, rasgar, criar uma dinâmica adversa. As pessoas, por exemplo, muitas vezes, se calhar, se vocês, eu presumo e felizmente, que a maioria das pessoas aqui não saibam quem eu sou, o que é que eu faço, não há nenhuma razão, nenhum mérito que me torne particularmente evidente, mas se calhar ouvirem falar de mim, vão chegar a um ponto em que vão ouvir sempre uma conversa de figura desagradável, uma figura, qual é o termo, indigesta. Indigesta. Mas porquê? No sentido que não passa, não é? Mas porquê? Porque me parece que eu acho que a cultura deve virar costas à natureza, orgulhosamente. Esse é o sentido da cultura. A cultura é a forma como nós ganhamos uma espécie de fôlego e folga. À medida que nós conseguimos consistir em sociedades
que se armaram contra os elementos naturais, conseguimos ganhar recreio, possibilidades de nascermos uma coisa e transformarmos-nos noutra. Tudo isso significa liberdade. Liberdade é um tipo de não estar viciado numa coisa que foi pré-determinada, não é? E porquê é que é desagradável? Porquê é que as pessoas veem a coisa como desagradável? Porque às tantas a cultura entrou numa espécie de beco do lado ornamental da vida. Porquê? Porque se afastou de tal modo da natureza que se esqueceu de uma coisa. É que a natureza, apesar de tudo, tem que ser paralela. A natureza tem uma coisa fenomenal, que é aquela frase até, a natureza abomina ao vazio, não é? Vocês já ouviram falar disso. Mas depois há uma coisa que é muito apreciável na natureza, que é se vocês estrangularem um animal, ele não tem noção da sua indecência, ou seja, ele não tem noção da sua indignidade. O animal reage. Se vocês pegarem um gato, mesmo que vocês já viram um gato, por exemplo, a ter um encontro com um animal 20 vezes o seu tamanho. O que é que o gato faz? Ele desunha-se, mas ele desfaz o elefante. O elefante se calhar esmaga com uma pata. Mas se o gato tiver uma folgazinha, o gajo dá-lhe uma luta de morte. E a cultura, quando começa a ficar ornamental, perde esta noção que nós nunca devemos perder. Que é a cultura tem que lutar pela sua sobrevivência. Uma cultura que não faz força, que não luta, que não percebe quando os processos de poder se estão a tornar esmagadores e que não dá essa luta, não nos serve. Porque a cultura é uma antinatureza. Mas anti significa que está em relação. Forma outra premissa, forma outra tese. É um antídoto. Mas tem que estar atento à natureza. A natureza tem um lado benéfico, não é? Na natureza é uma luta absurda pela continuação, pela reprodução. E o que é que a cultura faz? A cultura procura o desvio. São as nossas hipóteses de evolução dentro do nosso tempo de vida. Porque senão nós somos animais que evoluem ao fim de milénios. Quer dizer, um homem não podia evoluir na sua vida. Então a cultura é tornar a natureza, comprimir a natureza para haver espaços de evolução dentro de um registro que não seja puramente mimético. Porque a natureza funciona mimeticamente e sobrevivem aquelas escalas de mimetismo que se adaptam mais depressa. A cultura produz uma espécie de adaptação radical em que dá soluções que não são as soluções melhores, são imprevisíveis, são extraordinárias. Nós podemos falar, por exemplo, hoje estamos sobre os 200 anos do Camilo, não é? E aqui às tantas, o Eduardo Lourenço diz uma coisa muito interessante sobre o Camilo, em que ele às tantas diz isto. Não é apenas o seu romance paradigmático, o amor de perdição, que releva da violência. É toda a erótica camiliana, na medida em que o amor é, ao mesmo tempo, paixão, com tudo o que isso comporta de subitaneidade e de fatalidade, e núcleo de uma contradição ancorada no estatuto social ou moral do objeto da paixão. Pronto. A guerra, o conflito de amor, não se instala de chofe na esfera do sentimento. A realidade do amor não é, a falar a verdade, tematizada, como é, bom, ele depois aqui, mas para Camilo, é o amor que, por assim dizer, é a verdadeira natureza, o dado, mas também o alfa e o ômega da existência humana. Se com uma nova serpente a sociedade e os preconceitos não estivessem sempre ali para quebrar o encanto paradisíaco. Porque é que eu queria pegar nisto? Porquê? Porque ele às tantas estava aqui a explicar que nas histórias, nos enredos e nas tramas e nas intrigas do Camilo, que ele, como se sabe, era uma espécie de produtor para as pessoas, ele estava completamente rendido não só ao seu memorialismo do reencantamento dos lugares que tinham sido perdidos, porque ele é um homem entre épocas, entre idades e não sei o quê, houve grandes transformações, no fundo eles estavam estava a haver a Revolução Industrial, estava a haver uma fase de transformação das ideias, entrou em força o cosmopolitismo, depois vocês só ouvem já falar do ESSA e as pessoas pensam que o ESSA porque o ESSA está de acordo com os grandes trânsitos internacionais. Mas o que é interessante no Camilo? É que o Camilo interpretou o amor como paixão, como força, como violência, como luta. E é esse elemento que é. Nós torna-se uma coisa que nos aprisiona, pensar que o amor é uma coisa passiva, o amor é uma coisa ativa. De um tipo, aliás, estas figuras, porque é que estas figuras ganham uma dimensão às tantas que merecem uma espécie de epopeia de uma condição baixa? Porque mesmo nas condições mais degradadas em que ele encontrava estas mulheres, estas figuras frágeis, não sei o que, ele dava-lhes a dignidade da paixão.
de cometerem atos e de se envolverem em charadas trágicas e não sei o quê. Ele depois divertia-se com isso, tanto com os elementos irónicos e não sei o quê, mas ele nunca abandonava as suas personagens. E o maior testemunho da crença dele nesse romance aqui, como essa força que transcende o próprio género literário, era que a vida dele acaba por ser o melhor romance do Camilo. A vida daquele homem que se casa com uma mulher que é acusada, os dois são acusados de adultério, que o gajo vai para a cadeia, depois de um dia dá por si, por causa da sífilis que ele contraiu, começa a ficar cego e desesperado dá um tiro nos cornos, não é? Quer dizer, estamos a falar de um miúdo que nasceu, que aos 10 anos perde o pai, aos 2 já tinha perdido a mãe, que nasceu em Lisboa, foi levado lá para o norte. Pá, são figuras, nós começamos a olhar, estas figuras é que são estelares. E não é porque seja um modelo, não é um modelo de virtudes, nem da moral, nem de não sei o quê. É uma espécie de figura em contraste com a vida. E, por outro lado, existe uma espécie de condicionamento moralista que tenta fazer com que as pessoas se apaguem. Ora pá, se nós queremos introduzir outra vez os elementos da paixão e do amor e não sei o quê, as pessoas têm que representar quadros fascinantes, radicais. Como dizia a Natália, nós temos que ser um acontecimento na vida uns dos outros. Pá, eu acho que na literatura agora, os escritores chegam aqui, sentam-se e querem-vos convencer, é uma coisa quase de uns gurus parolos, querem-vos convencer que eles é que são especiais. Epá, eu acho que nós estamos a atirar tudo para trás. Tipo, a literatura não tem nada a ver com isso. A literatura é a história das figuras que viram ao contrário. Não tem nada a ver com o escritor, não tem nada a ver com o escritor, tem a ver com o sentido da coisa, do volte-face. E por isso é que eles ficam muito desagradados. Porque lá vai o gajo e vai dizer mal e não sei o quê. É para isso que existe, é para dizer mal. A literatura existe. Qual é a definição de literatura? Dizer mal. É interessar-nos pelo mal. O mal é simplesmente uma posição de olhar. Se um gajo tiver um empregado olha sempre para o empregado e diz assim: a Mariazinha que está aqui, ao lado está a Marta, não é? E a Mariazinha faz tudo e não sei o quê. É uma empregada modelo. Não me dá chatices nenhums. E a Marta? E a Marta é uma maluca. Encanta-se pelos clientes e vai atrás e não sei o quê. Da vossa perspectiva é muito mau. Da perspectiva dela é ótimo. Portanto, quer dizer, isso do mal é só tipo... Sim, dito daí. Claro que eles dizem sempre que está mal. Agora a questão é, mas da perspectiva de quem? Da minha não está mal. E agora a questão é começarmos a transformar isto numa coisa de autores, e por isso, claro, eles chateiam-se e acham que é muito desagradável e é muito indigesto, mas não tem a ver comigo. Tem a ver com o Camilo. Eu gosto do Camilo, eu gosto de gajos que deram a volta. Quer dizer, e só isso é que nos torna literatos, que é, literatos são os gajos que seguem as figuras que dizem não, antes pelo contrário. Não. Aparece um gajo muito digno, muito não sei o quê, que vai receber um prémio. E diz: o que é isso? O que é que tu estás a fazer aí em cima deste daí? Isso não tem nada a ver com a literatura. Não é no alto, é aqui em baixo, é esta ligação comum. É a poesia no palácio, é as expressões deste género. E depois torna-se ornamental. Depois nós estamos a falar da cultura como uma coisa ornamental. E depois vocês veem as pessoas da cultura, digam-me uma pessoa neste país, destas pessoas que aparece, digam-me uma pessoa que dá um testemunho de uma diferença radical. Eu não vejo. Quer dizer, eu podia-vos dar nomes, mas já sei que vos maçava. Eu não vou fazer isso aqui hoje por respeito com a Teresa, por respeito com o espaço e tal. Mas se eu vos começar a desfilar aqui os nomes, vocês começam a reparar rapidamente que só vos apresentam Mariazinhas. Onde é que estão as Martas? Eu quero saber da Marta, eu ando à procura da Marta. Eu só me interessa ler histórias sobre a Marta. Eu não quero saber da Mariazinha. Está bem, é boa, é empregada, não quero que a despeçam, mas não quero saber da Mariazinha. Diogo, como é que explica isso? Alguns dos nossos leitores aqui acompanharam, por exemplo, alguns comentários que foram feitos no cartaz que anunciava a sua presença aqui. Quase toda a gente, como eu tive a oportunidade de ver, aliás, alguns comentários até à porta desta sala. Devo dizer que é a primeira vez que me acontece uma coisa dessas, sempre que um cartaz é exibido. O que é que se passa para que isto possa acontecer? Portanto, é a primeira vez que me acontece. Portanto, o que o Diogo me está a querer dizer é que o Diogo está de um lado e vê bem e toda a gente está a ver mal. Eu não vejo bem. Eu vejo, deram-me óculos e ensinaram-me, e eu leio, quer dizer, o truque é sempre fingir
que os gajos que vêm de ler e que vêm embalados e não sei o quê, esses gajos é que estão mal. Quer dizer, agora, nos últimos 30 anos, é que se descobriu o que é a literatura. Porque, quer dizer, se vocês forem ver os exemplos dos grandes escritores portugueses, vejam o Saramago, vejam o Cesarini, vejam o que é que eles escreviam nos jornais. A literatura não era esta cavaqueira amena, em que estávamos todos muito bem para virmos aqui falar e fazermos uma festa do Tupperware. Era uma coisa, pá, em que as pessoas se punham em causa. Estar na literatura era estar em causa. Publicar era permitir que o público pudesse, a partir daquele momento, entrar dentro daquela história, dentro daquele... Nós escrevemos um ensaio, damos ao público, o público vai, pega naquilo e desfaz. Isto é um bom público. É um público que está motivado, é um público que está a fazer o seu próprio caminho. Não é um público que está... É um público emancipado, ou seja, é um público no sentido em que nós nos revezamos. Amanhã vem aqui ela, depois no outro dia vem ela, e estamos todos. E isso é que é útil para nós. Rodamos, criamos um movimento em que não há uma figura tipo um bispo aqui a ditar, não há um latim para eu dizer o latim e os outros dizerem o que é que ele está a dizer. É pela magia, é o mistério, é o enigma. Não é um enigma. É penetrar no enigma, é entrar dentro dessas questões. Isso é que interessa, esse movimento. A questão aqui é, nós tivemos essa possibilidade de ter essa conversa, que é as pessoas, e hoje em dia, com alguma razão, a cultura, todos os espaços da nossa sociedade, para não falar de zonas que põem em causa completamente a cultura, porque sem casas não há cultura, sem hospitais não há cultura, sem escolas não há cultura, e escolas eu nem digo estas, digo escolas. Mas quer dizer, sem um regime que nos defenda da natureza, não há cultura. A cultura precisa de existir com algum grau de defesa. Bom, embora tenha havido cultura no tempo do Stalin. Não é? Quer dizer, um dos maiores poetas russos foi mandado matar porque lhe descobriram um poema em que ele dizia que o Stalin tinha dedos gordos, tipo vermes, e não sei o que, começava a fazer uma descrição. Quer dizer, agora, hoje, houve um cientista francês que chegou ao aeroporto nos Estados Unidos, não sei aonde, em que cidade, e foi mandado para trás porque, quando estavam a mexer nas coisas, viram umas SMS que ele trocou com colegas a dizer mal do Trump. Quer dizer, estas coisas são cíclicas, vão e vêm. A cultura tem uma grande coraça. O Steiner estava sempre a dizer que nos campos de concentração havia os homens-livro. Os homens-livro que eram figuras da tradição rabínica, que sabiam os textos da cultura judaica e que as pessoas estavam fragilizadas, não sei o quê, aproximavam-se deles e eles debitavam, e aquilo de debitar é o saber de coração, é o decorar, é aquela coisa, aquilo tem um tal impacto para ele, que quando ele diz aquelas coisas, isto é que é importante. É estes homens livres que existem no meio das pessoas e são capazes de transmitir. Não sou eu, evidentemente não sou eu. Tem a ver com o Camilo, tem a ver com tem a ver com esse contínuo, essa espécie de tentativa de manter uma tradição desfalcada, não sei o quê. Há alturas em que há mais, há alturas em que são muitos e há outras alturas em que são poucos. Mas tem a ver sobretudo com essa espécie de tradição ameaçada que persiste. Agora, claro, num tempo em que a cultura cada vez menos tem dinheiro, não sei o quê e tal, começa a haver cada vez menos espaços para esta afirmação do prestígio social da cultura. E estas figuras que entendem estas atividades sempre como questões de prestígio social, de eu ir ali carimbar na caderneta da constância, que eles falam sempre as mesmas pessoas, obviamente, vai lá um tipo que ainda por cima não vai a lado nenhum, não é? E estraga o pagode, não é? Porque, quer dizer, o palco agora está habitado por um canalha. E é isso que eu sou, um canalha, um sacripanta, ou seja, não nos desenganamos sobre isso. Agora, isso vem dentro de uma tradição, porque também não se enganem que o Camilo também era um sacripanta no seu tempo. Eu não estou a comparar-me, evidentemente, estou a dizer que gostava de me comparar. Ou seja, é uma coisa de uma admiração. O sentimento da admiração é o aspecto-chave desta condição que se transfere ao longo dos tempos. Nós admiramos certos autores porque eles tiveram essa capacidade, nas circunstâncias menos cordatas, não sei o quê, de inventar um espaço para a sua diferença, para exprimir uma série de coisas que não estavam de acordo com aquilo que são as belezas oficiais, as belezas ornamentais, que é sempre esse o tempo, não é? É sempre o tempo de virem figuras que estão deslumbradas, desde logo consigo próprias, não é? E depois, para não serem só, deslumbram-se e depois metem cenário por trás, pronto, fazemos uma peça sobre mim. Pronto, e por isso é que eu tento fugir um bocadinho a isso, porque acho que não tem nada a ver, tipo, não vos interessa agora, o que é que interessa, o que é que eu posso dizer aqui, pelo meu caso particular, só se fosse uma coisa de uma gravidade, de uma condição de tal modo exemplar, e eu não a tenho.
Não há um aspecto de tal modo exemplar na minha existência, há simplesmente este interesse que me foi tornando hoje em dia uma figura que pronto, tem essa honra, é o meu prémio. O meu prémio é ser detestado. Sim, os epítetos, estava a falar de cultura já lá atrás, não é? Isso fez-me lembrar também dois nomes, que era o Homero, não é? Essa luta por seguir sempre, não é? Porque as epopeias iniciais, elas são oralizadas e representam esse contínuo. E depois falou também do saber de cor, o Derrida tem muito isso, não é? A poesia é isso. É o saber de cor nesse... Ou seja, são as coisas que por esse... Querias terminar? Não, sim. A poesia é essa espécie de tentativa, ou seja, deixa-me tentar dizer uma expressão, uma frase que seja de tal modo encantadora que se torne uma mnemónica. Há certas frases que nós ouvimos, não a podemos esquecer, porque ela atingiu-nos ali um nervo. Nós, com a nossa configuração interiormente ou sentimentalmente, somos uma harpa, não é? Há certas cordas, há certas pressões que arrancam ali uma nota que nós próprios no nosso instrumento não costumamos ouvir. E há escritores, e há músicos, e há cineastas, e há momentos da nossa vida. O outro dia eu estava a ouvir uma coisa, não tem assim muito interesse, mas o Quentin Tarantino, às tantas, estava a falar que houve uma altura que estava realmente também já encantado com essa coisa das séries, e agora anda aí o Taylor Sheridan com aquelas séries que se chamam 1800 e não sei o quê, e umas coisas que se passam assim naquela parte dos Estados Unidos dos vaqueiros e tal. E o gajo dizia, sim, de facto, eu estava a ver aquela coisa e aquilo, e depois às tantas comecei-me a dar conta, mas espera lá, porque é que isto não é cinema? Às tantas deu-se conta que aquilo não era cinema, aquilo na verdade, ele disse que aquilo era uma espécie de telenovela, ou seja, nós estamos a ver e achamos aquilo excelente e tal, mas quando aquilo acaba, nós já não nos lembramos de nada do que se passou ali. E a diferença é essa. A diferença da poesia é aquilo que acontece e de algum modo aquilo tem uma força que nos engravida. É uma espécie de gravidez da memória auditiva. Nós ouvimos um verso, eu lembro uma vez, nem é um dos meus poetas preferidos, mas uma vez estava lá na Faculdade de Direito, olha, por exemplo. Estava na Faculdade de Direito e já não sei como li um verso era de manhã, cedo, estava aqueles dias assim sujos de a tinta a escorrer pelas nuvens e não sei o quê, tudo assim meio, parece um estúdio de artista, está tudo. E ele dizia assim, um amanhecer de pássaros no sangue. E o contraste foi poderoso para mim, tipo, lá está, esta capacidade de um amanhecer. Também havia um outro tipo qualquer que dizia que o pássaro levantou o tamanho do céu, lhe deu quer dizer, são às vezes impressões, toques assim, quase que parecem toques, quase como um grande pintor, que de repente, aquelas coisas que o Picasso às tantas conseguia fazer, que era com um gesto de uma graça esplendorosa, num gesto assinalava qualquer coisa ali, sempre num contorno contínuo, desenhava uma figura e parecia a figura final, não é? Uma imagem final do que é um animal, por exemplo, apanhar um contorno e aquilo grava para nós a imagem reduzida ao seu aspecto, quase uma espécie de esqueleto metafórico. E a questão são esses gestos que de uma forma muito descontraída essencializam as coisas, não é? Tal como se eu disser aqui, o gato para mim é a elegância. Ninguém tem dúvidas sobre o que é que eu estou a dizer. Estou a falar de economia, estou a falar de um ser que passa sem perturbar nada e, no entanto, agarra-nos completamente. Nós, se virmos um gato a atravessar aqui a sala, pode estar a falar, quer dizer, o gato tem precedência, é um príncipe. É um ser que atingiu ali uma espécie de outra maneira. Por isso é que nós gostamos de bestiários, não é? Porque os animais tornam-se totémicos para nós, são forças de apelo para coisas que na verdade somos nós que estamos a traduzir. O gato não é aquilo, não é? Isso é a nossa sensação, é o que nos produz. Lá está, nós é que somos a arte. Mas são essas sensações que ficam connosco. E o que eu acho é que hoje em dia fala-se muito pouco do que é que a poesia quer e fala-se muito do que é que os poetas querem. O que é que a poesia quer? A poesia quer aquela ideia que o Pound usava, que era o pai dele. O Pound era obcecado com a ideia, o Ezra Pound era obcecado com a ideia de que deveria ser possível pegar na cultura humana, nos momentos mais altos da cultura humana e vertê-los. Foi um pouco o que o Virgílio fez.
E o que o Homero certamente fez, nós todos sabemos que o Homero, que as obras do Homero não são do Homero. Como nós sabemos que a Bíblia, os judeus são malucos por essas merdas, os judeus são obcecados pelo pai deles, que é, os judeus querem sempre criar sínteses da cultura, não é? Textos que reúnem os momentos mais altos, ter um livro, porque essa ideia de que um homem possa ter uma espécie de resumo da cultura humana e ser então uma pedra de toque. E isso era um princípio muito importante na cultura, que era que houvessem certas figuras no meio de nós que eram capazes de transmitir elementos-chave para não se perder esses exemplos e toda a epopeia baseada nisso, não é? São aquelas grandes histórias que são capazes de fazer com que os homens não se deixem humilhar, não fiquem massacrados. Eu acho que o nosso tempo é um tempo particularmente frágil porque nós perdemos essa noção da cultura. Hoje em dia a cultura é uma fragmentação, é um estilhaçamento, é uma espécie de uma artificialidade exuberante e de distrações e não sei o quê, mas depois em que é que aquilo coalesce e congrega e nos dá uma formação que nos permita ter uma orientação? Em que é que os homens, hoje em dia, nós sentimos que os homens têm uma paixão cultural, uma paixão nas coisas da vida? Nós não sentimos isso e por isso é que nós somos pessoas tão ameaçadas interiormente e por isso é que nós hoje em dia estamos à procura de cristais, de gajos que leem a aura, quer dizer, basta ver agora o que é a televisão portuguesa. A televisão portuguesa é o estilhaçamento dos desalmados, não é? São hospitais que surgem a cada 5 segundos com soluções miraculosas. Quando nós começamos a entrar nos milagres, na superstição, isso é o contrário da cultura. É acreditar no segredo, no enigma, no mistério. Alguém vai surgir e vai me dizer que há uma solução. Não, a solução é uma coisa antiga. A solução é uma coisa desde o princípio dos tempos, do princípio do mundo até ao fim do mundo, diz o Cesarinho e aqueles versos. É sempre a mesma coisa. É uma coisa difícil, tem a ver com as histórias que persistem das figuras que contra os regimes de constrangimento e não sei o quê, conseguiram fazer sobreviver essa paixão, esse elemento encadeador, que é isso que a paixão nos oferece. A poesia é uma história do encadeamento, é uma espécie de técnica de encadear. Ou seja, o que é que a poesia nos oferece? Ritmos, cadências, melodias, para nós continuarmos a dizer uma história, porque o que é que a história do Homero, o que é que era? Era um homem cego, frágil, não é? Que não tinha condições de sustento. Imaginem-se há 4.000 anos, não é? Não sei há quanto tempo é que é o Homero. Isso é a oitava de Cristo. Mas, portanto, não é 4.000 anos, então não chega a ser 3.000. Mas pronto, então o Homero era um homem cego, não é? E o que é que ele fazia? Ele andava, tipo como é que se diz? Um destes tipos que anda de... Um Aeda. Sim, pronto, um rapsodo, não sei o quê. E o que ele tinha era um repertório fabuloso, como eles tinham, como o Shakespeare tinha. Vocês sabem que as espécies do Shakespeare eram a malta a rifar, não é? Rifavam sobre os casos contemporâneos, sobre as histórias. Uma história corria bem ali, o gajo ia buscar e melhorava. Eles trabalhavam quase como uma matilha de cães a atacarem um elefante até ratarem completamente o bicho. E depois ficava uma ou duas das grandes representações, mas eles todos estavam como as glosas, os motetos, essas coisas todas, não é? A poesia cortesã. Esse fonte já conhecido era exato, havia a fonte, é? todos eles sabiam qual era quase como se estivéssemos aqui, imaginem que cada um de nós tinha um instrumento, nós sabíamos qual era o standard, não é? Do jazz, depois dávamos oportunidade a cada um e cada um não só acompanhava no padrão, mas depois solava durante um bocadinho e tentava introduzir um elemento, um hausto novo na peça. E eram essas rupturas, essas saídas, esse jogo, mas que nunca perdia esta capacidade de nos consolidarmos, de voltarmos ao centro, de mantermos um eixo comum. Sem eixo não existe cultura. A cultura precisa... Agora, uma cultura de autores, uma cultura de gurus, uma cultura de especialistas, uma cultura em que o que interessa é o senhor doutor que vem aqui e vai iluminar alguém, isso não é cultura. Isso na verdade não é nada. Isso é a dissipação das forças. A força cultural é a força da retoma. O que interessa é porque é que o Camilo também roubava, também fartou-se de roubar as histórias dos amigos e de não sei o quê. Aproveitava-se tudo. Nós somos uns cães. Nós somos uns cães, isso é bom. Tipo, alimentamos na mesma maguela. Pagela. Pagela, sim. E com o Shakespeare e o Homero, apesar desse fundo comum,
as pessoas tinham e o que elas queriam, na verdade, era essa capacidade de surpreenderem, apesar de estarem na posse desse fundo comum. Alguém que acrescenta sempre algo, não é? Mas vai sempre a esse eixo de que tu falaste. Eles todos tinham aquele repertório, mais ou menos, e o que eu estava a dizer é que o Homero era cego, então não tinha condições de trabalhar, não é? Então ele ia de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, e o repertório dele era de tal modo encantador que as pessoas lhe pagavam para ele existir. Era um homem inválido. Eles conheciam já essas narrativas, os mitos. Mas o repertório era comum, e depois era como se nós tivéssemos, nós sabemos isso, que os grandes contadores de histórias, eles não sabem histórias novas necessariamente, eles contam melhor, eles fazem mais arabescos, têm uma estrutura em que são capazes de dar uma nova força, revitalizar uma história. Aliás, as histórias são, vocês sabem isso, a história de Jesus Cristo é uma coisa que foram buscar a outros mitos pagãos anteriores, quer dizer, há uma constante reciclagem das histórias que são aquelas histórias que tocam a humanidade. A humanidade tem uma certa composição emocional que não se altera radicalmente. Agora está-se a alterar radicalmente porque estamos a ser invadidos. Está a haver uma invasão alienígena de processos tecnológicos que vão alterar dramaticamente o aparelho cognitivo humano. O que significa que daqui a 20 anos os nossos filhos já não vão gostar das coisas que nós... As histórias homéricas, que hoje em dia já têm pouca fixação, porque nós preferimos versões muito dissolvidas, diluídas, porque nós não estamos a ver a Tieta. A Tieta é da epopeia ainda, não é? Quer dizer, quando nós vemos os Capitães da Areia, aquelas coisas... Quando o Jorge Amado adapta e faz uma novela a partir do Jorge Amado, ainda estamos a falar na epopeia. Agora, se estivermos a falar de uma novela que não tem um ponto, não é? O que é interessante na Tieta? Eu já não me lembro bem da Tieta, mas era sempre mais ou menos a mesma coisa. Era sempre aquela personagem, a força daquela mulher que vinha trazer um espírito, uma paixão. A Tieta é camiliana, não é? Profundamente camiliana. Aliás, o Jorge Amado é profundamente camiliano. Como, no fundo, Camilo é só um Homero de Portugal, é o Homero adaptado às circunstâncias portuguesas, um país que se estava a adaptar entre um modelo feudal dos pequenos senhores que tinham as suas terras, não sei o quê, até ao regime do capital, e começaram a surgir as cidades, começou a haver uma troca entre as capitais e começou a surgir a cultura cosmopolita que vem a representar a geração de 70, dos vencidos da vida, do Essen, não sei o quê, e que abominavam o romantismo, porque achavam que figuras dignas e não sei o quê eram os realistas e que transmitiam uma questão objetiva e os homens deviam ter... Não, acabou-se um bocadinho com as paixões, não é? A paixão levava sempre a uns acelerados, o irmão comia a irmã, o padre que se perdia todo, não sei o quê. Era começar já isso da paixão, isso é uma coisa de gente degenerada. E o Camilo não, eu só como degenerados. Eu encho a barriga com degenerados. São duas visões. O declínio começa aí? Não há declínio, há processos de reinvenção. É preciso, vem uma geração e mostram uma coisa, e depois vem outro e tentam fazer da maneira deles. Não há declínio, há ciclos, e os ciclos alimentam-se e melhoram. Quer dizer, o S é espetacular e o Camilo é espetacular e, não sei, e tudo é espetacular. Há sempre um gajo que aproveita e faz uma coisa extraordinária. Mas este movimento só é feito, essa tinha respeito pelo Camilo, não é? As coisas só podem ser feitas se não se perder um eixo, que é, no limite, o Essa e o Camilo podiam não ter nada a ver um com o outro, e o Essa não queria nada ir para ali, estava interessado naquele modo afrancesado, nos como é que ele se chama, Madame Bovary, o Flaubert, e o Balzac e esses gajos, não sei o quê. Se bem que segundo o Pacheco, o Camilo fartou-se de gamar no Balzac. Mas portanto, o Camilo também não é tão português como se diz. Mas lá está, nós somos uns parasitas. Mas o que interessa não é a nossa condição particular, é o que é que nós estamos a tentar conseguir. E depois olhas para aquelas obras, e existem modelos, existem coisas mais distantes, mais dispersas, não sei o quê, mas é tudo poderoso, e não vale a pena dizer que um movimento é melhor do que o outro. Vale a pena vale a pena interessar-se pelas coisas, porque interessando-nos pelos livros e pelos textos e por não sei o quê, nós próprios desenvolvemos a nossa noção do que é que para nós funciona, lá está. Depende, cada um de nós terá as suas... Agora, era importante manter esta ideia de que a cultura não se pode tornar uma coisa de uma espécie de nobreza substituta. Já tornou, aliás. Já se tornou, infelizmente, e o problema é que hoje em dia as pessoas acreditam verdadeiramente que a cultura é uma questão de uns seres iluminados e não sei o quê.
Pá, e na verdade esses seres não têm nada de interessante para dizer, porque e é isso que eu acho que causa pavor, que é nós comparamos aquilo que nos diziam, nós vemos um livro como O Aprendiz de Feiticeiro, do Carlos de Oliveira. Pá, vemos as entrevistas, e eu já acho, por exemplo, face ao Carlos de Oliveira, o Saramago um parolo aqui no sentido do parolar, abria a boca e metade daquilo não interessava. Mas tem coisas extraordinárias, o Saramago. A Agostina, foda-se, um gênio do outro mundo, tipo uma bruxa, uma mulher horrível. É terrível aquela mulher, é incrível. Agora a questão é, o que quer que seja, nós ligamos às coisas e vemos, e se formos capazes de gostar de coisas muito diferentes, melhor para nós, maior o aproveitamento. Agora, o sentido comum era manter aquele eixo de transformação, de obrigar a que as coisas não sejam mesquinhas, não sejam degradantes, não sejam uma cultura que nós saímos das salas onde vamos ouvir aquelas pessoas e pensamos assim, mas como dizia o Quentin Tarantino, eu vi esta merda, estava muito... Mas depois não me lembro de nada do que ele disse. O que é que o gajo disse? Não sei, estava para ali um gajo, disse umas coisas, tudo me pareceu bem na altura, mas agora que eu penso nisso, o que é que aquele gajo estava para ali a dizer? E eu tenho esta visão que estes gajos não estão ali a dizer nada. Nada, porque eles estão a improvisar. As pessoas acorrem para serem para tagarelar. vistas apenas? Eu acho que as pessoas têm... Para serem vistas, para agradar quem vai, porque conhecem quem vai, o que é que se passa, o que é que move as pessoas? Nós temos esta falha comum. No centro de nós existe um vazio tenebroso, não é? Todos nós estamos, sobretudo em épocas que não são feitas para os homens, esta época não é feita para nós, não é? Esta época é feita para a reprodução de sistemas de eficácia que têm a ver com tornar o homem um ser obsoleto. Hoje em dia, as tendências da informação já aceleraram a um ponto em que o homem não consegue digerir nem processar a informação. Por isso nós estamos a ser ultrapassados pela nossa época e há uma decadência do nosso aparelho cognitivo brutal. Nós chegamos hoje em dia aos 40 anos e já não percebemos. Já não percebemos. Aos 40, 45 já não percebemos. Aos 60 estamos alienados cognitivamente. Não percebemos o quê? Não percebemos nada. Não percebemos o que é que se passou. Porque a própria estrutura foi acelerada. A palavra tem uma coisa muito interessante. É que a palavra em si mesma é uma heresia. O que é que a palavra faz? Isto está provado. Eu não estou aqui a dizer uma coisa... Podem ler gajos muito mais interessantes que explicam isto. Que é, a partir do momento em que eu digo cadeira e que nós começamos a dizer cadeira, esta cadeira desaparece. Porque nós construímos um arquétipo da cadeira, uma imagem abstrata, e nunca mais vamos olhar para uma cadeira da mesma maneira. Um gajo que não sabe a palavra cadeira, que não faz uma espécie de, como é que se diz isto, uma organização da sua configuração abstrata, não sei o quê. Porque quando nós temos uma visão abstrata, não sei o quê, uma árvore, outra árvore, e às tantas nós nem sabemos os nomes dos pássaros. Não interessa, não é? É preciso viver com as coisas para reparar nelas, não é? Para começar as plantas terem nomes. Há muita gente que fala disso, que é o analfabetismo dos animais, para nós, das plantas. Nós não sabemos nada já, porque no aparelho abstrato tudo se reduz simplesmente como é que nós, quando éramos putos, desenhávamos uma casa. Tentem viver naquela porra que a gente faz assim, uma porta, um telhado assim, umas gaivotas e um sol. Pronto, estamos a reduzir, é uma espécie de síntese bestial. Bestial no sentido de todos percebemos, mas é um hieróglifo frágil, não é? É só para transmitir a ideia. Mas isto dá-nos uma coisa também ao mesmo tempo que, se nós não somos observadores tão atentos, tão pormenorizados, tão não sei o quê, dá-nos uma espécie de liberdade em relação à realidade. Não estamos a todo momento fascinados com a realidade. O abstrato dá-nos uma distância, uma frieza. E a palavra é uma heresia porque é fria. Mas porquê é que eles não deixam, porque é que o Deus lá dos judeus dizia, não me vais fazer ícones, não me vais resumir a ícones, não sei o quê. Porque eles sabiam que as imagens são quentes. A imagem destrói-nos. Porque nós vemos uma imagem, e sobretudo uma imagem no sentido da sociedade do espetáculo, que é todas as nossas relações são mediadas por imagens, nós não falamos imagens. Portanto, nós passamos por uma posição impotente, uma posição do espectador, que é as imagens, como nós não formulamos imagens e não podemos alterar as imagens, a não ser por processos tecnológicos, e a maioria das pessoas não tem um domínio das imagens, as pessoas tornam-se extremamente passivas perante uma cultura de imagens. A palavra não.
porque a palavra é uma pura dinâmica humana. Porque os animais não falam em palavras, não é? Têm linguagens, têm códigos e tal, mas a palavra atira para uma condição filosófica. Porque a palavra, às tantas, solta-se. E nós podemos começar a fazer variações que desrespeitam inteiramente a realidade. Então, extraem de um mundo de códigos, é como se nós formássemos códigos para nos aproximarmos do mundo. E depois começamos a brincar com os códigos e começamos a criar mundos e realidades contrafactuais. O elemento contrafactual é o princípio da ficção. E se, quando nós dizemos e se, já estamos a lançar numa hipótese que no limite não, de princípio é um ato político. Quando um gajo diz e se, eles dizem assim, vai ter que ser assim, vamos fazer isto, tal, porque agora vamos dissolver a Assembleia. E se o gajo dissesse assim, e se a gente não os deixasse? E se o país dissesse, não vai, pá, não temos interesse em que vocês escolham aí do meio de vocês mais 3 parvos, para depois daqui a 6 meses esses 3 parvos também não saberem o que é que estão a fazer. E se a gente de repente acabasse com esta mascarada, com este teatrinho insosso? Se nós disséssemos, não temos paciência, pá. Sempre a ver uma telenovela, era o mesmo que imaginem o seguinte, imaginem, há 50 anos a dar a mesma telenovela na televisão. E a gente dizia assim, não quero ver outra vez o filho da não sei quem, demitido com o outro. Eu não quero ver outra coisa. E isso a literatura diz. A literatura não deixa. Então a poesia, cada vez que tu viras uma página, já a gaja está a falar de outra coisa. Percebes? Portanto, é uma espécie de ato de recomeço, de voltar à origem. A radicalidade tem que ver com voltar à fonte. E isso só é absolutamente disponível. Por isso é que a linguagem é o princípio da ação. Porque só através da linguagem é que uma sugestão é absolutamente intempestiva. Eu posso dizer aqui uma coisa. Há uma série de coisas que eu podia fazer nesta sala. A maioria delas disparates. Mas dizer qualquer coisa de substancial, de facto, adultera a percepção das coisas e pode configurar... Se eu agora me levantar e der uma facada na Teresa, eu não vou alterar nada. Olha, hoje, vocês contam durante uns 15 dias, ei, um maluco, veio de Lisboa, gajo, deu uma facada na Teresa. Pronto, parece que fiz qualquer coisa. Quer dizer, o Tó rapidamente também chegava aqui, matava-me. Pronto, e vocês viam uma peça que parecia Shakespeare. Mas porquê é que não é Shakespeare? Porque o Shakespeare não é um maluco a matar. É quando no Shakespeare alguém mata, vocês compreendem porque é que ele mata. E compreendem porque é que o outro não sei o quê. Está tudo articulado. É uma articulação absolutamente... É a invenção da humanidade. Por isso é que se diz que o Shakespeare... Porque de cada ângulo que vocês olhem, aquela merda faz todo o sentido. Porque é que ele matou? Por razões espetaculares. Porque tinha toda a razão para matar. Nada é feito ao acaso. A realidade que nós vemos na televisão, nós ligamos, vemos aqueles artolas, aquilo não tem nada, as razões não explicam, nada é humano, nada é forte, é tudo contingente, é tudo circunstancial. E nós precisamos de histórias. As histórias têm uma capacidade de colocar o eixo. Porque quando nós começamos a perceber que os grandes contadores de histórias, eles têm uma razão para tudo, é uma razão, eles apaixonaram-se. Porque é que o Camilo era um grande troca-tintas? Porque ele era tudo aquilo, não é? Ninguém sabe nada do Shakespeare, já repararam? Passados estes anos todos, é o gajo mais estudado, ninguém sabe nada. Não se sabe o que é que ele pensa, porque o gajo está nas personagens, ninguém consegue. Mas qual é que é o Shakespeare? Tipo, se vocês forem ao índice do Shakespeare, das personagens, não sei o quê, vocês não conseguem fazer uma média. Nunca se encontra o Shakespeare. Porque o gajo está lá no hotel, está lá no iate, está lá no não sei o quê. O Shakespeare está em todas. Então quem é o Shakespeare? Não é, porque não é isso que interessa. Não é isso, era esse movimento de estar com todos. Tipo, nós ouvirmos a história... Hoje começaram agora... Está aí toda a gente maluca com o Netflix do Adolescência, não é? Essa série de 4 episódios fabulosa. Porquê é que aquela série é fabulosa? Porque nós choramos com aquele pai e percebemos de algum modo que há ali qualquer coisa de terrível, tenebroso que aconteceu com aquele miúdo que matou uma miúda e que no princípio parece inexplicável e depois no fim nós começamos a perceber, mas não temos a certeza. Mas as coisas são fortes, têm uma gravidade, uma lei da gravidade. Ora, o nosso mundo está a perder gravidade. As pessoas estão a começar a fazer os atos por razões absolutamente implausíveis. E tu perguntas à pessoa, mas porquê é que fizeste isso? As pessoas já nem conseguem falar por si próprias, nem pelos outros, nem por ninguém. Ninguém compreende ninguém. Tipo, tu dizes assim, mas porquê é que ele fez aquilo? E tu não sabes e nem queres saber. Antes, as pessoas sentiam-se ligadas aos atos humanos. Ou seja, se alguém fazia aquilo, as pessoas ficavam... Mas porquê é que ele fez aquilo? E não sei
saiam dali até resolverem o problema. Já reparaste que a humanidade está maluca com os policiais? Porquê? Porque ninguém entende nada. Então vão ter policiais porque é uma maneira de tentar compreender o que é que se passa. Porque, no fundo, o nosso mundo é um crime. Mas como ninguém explica qual é o motivo, quais são as razões, porque é que aquela pessoa fez aquilo, na maioria dos casos entre nós não há grandes razões. Porque as pessoas estão a perder o fio, estão a perder a ligação entre si e umas às outras. Então isto vai se retornar muito rapidamente uma realidade absurdamente criminosa. Porque vocês têm líderes que se estão a cagar. E tu dizes, mas como é que ele está a cagar? Está porque o mundo não junta. É uma estrutura de cultura de fragmentação. As pessoas não têm nenhum tipo de sentimento em relação aos próprios atos. E, na verdade, isso é o significado dessa forma de alucinação, que é, como é que o Marx dizia, aquela coisa das pessoas que estão... o Marx está sempre de volta desse termo, como é que se chama? Alienados. Alienados, sim. Pois, que é a alienação, que é cada um está na sua fantasia, e são umas fantasias radicais, mas que se nós ouvimos até vamos ficar arrepiados. Mas é nisto que tu acreditas, e por isso é que hoje em dia ouvimos debates políticos, mas é nisso que tu acreditas nisso. E é coisas cada vez mais... vocês vão reparar, a ideologia hoje é a ideologia papacóvios. Antigamente as pessoas acreditavam em utopias. Hoje em dia as pessoas acreditam numas coisas que se desmentem em 3 tempos. E por isso é que depois nós começamos a ouvir falar de pós-verdade, não sei o que mais. Porque as pessoas agora acreditam no que quer que seja. No que quer que seja. A literatura e a palavra, porque e aí era que eu estava a querer chegar. Nós estamos numa sociedade e numa realidade sobreaquecida. E é preciso esfriar esta porra. Como? Acabar com a puta da iconografia, da iconologia. Nós temos que retirar os processos da imagem e devolver outra vez às palavras. Porque as palavras é aquilo que tem a ver com o contrato humano. Quando duas pessoas se entendem ao nível da palavra, não há uma aceleração. Porque o que é que a palavra tem? A palavra tem um problema muito simples. Vem uma palavra, depois vem outra, depois vem outra, depois vem outra. Como é que tu aceleras isto? Não dá porque fica só ruído. Então as palavras têm um ritmo humano. Então as palavras é a salvação. Agora, explicar isto a pessoas que não percebem sequer o que é a literatura. A literatura é os tipos que estudam o modelo das palavras, não é? Mais do que os filósofos, porque os filósofos estudam as ideias, que é um dos substratos das palavras. Mas o Camilo estava-se cagando para a filosofia, ele não era aí por aí. Ele estava interessado na paixão, ou seja, o elemento condutor da vida. Hoje em dia nós já não explicamos os homens por paixões, porque a única paixão que os homens têm hoje em dia é de ordem narcísica. Esta é a paixão e o vazio que nós transportamos hoje em dia é de ordem narcísica. E por isso é que nós hoje em dia nada se percebe, porque é um problema lá dele. De onde é que tu vieste? Não sei o quê. Eles ficam todos contentes. Eu vou poder contar a minha história, eu quero contar a minha história. As pessoas não ouvem, porque cada pessoa tem a sua história. Então nós temos que contar a história comum. A história comum é que é a chave para criar consolidação política, para criar movimento, para criar eixo. E isso é a fonte da cultura. Porque senão nós não podemos contrariar a natureza. E desde logo a natureza humana. Que é, nós temos um problema, que é, nós temos um pecado original. Qual é que é o nosso pecado original? É que nós dizimamos todas as espécies no planeta que sequer nos faziam como é que chamavam aqueles gajos, os nossos primos, os neandertais, não é? Nós matámos tudo. E nós continuamos a fazer essa cena. Vamos ali à América. Chegamos lá, estão lá uns gajos. Ai, foda-se, vou limpar estes filhos da puta todos. E agora, não sei o que, eu quero ter aqui um jardim lindo. Vou foder os palestinianos todos. E a nossa única solução é, eu fazia aqui um jardim na parte de trás da casa, mas estão ali 3 gajos. Temos que limpar o sebo a estes gajos. E esta vai ser a solução até que nós comecemos a voltar a gostar de uma coisa que é o quê? Gostar das pessoas. Que é gostar das pessoas. Que é vermos um filho de um palestiniano e dizermos assim, foda-se, tipo, é igual ao meu. É igual ao meu. E atenção, a cultura não é um plano de salvação. Não se trata de atingir um paraíso. Trata-se de voltar a um lugar em que nós entendemos, em que há os inimigos, há os outros. Quer dizer, não se vai atingir, não é uma utopia. É simplesmente nós compreendermos, é nós acompanharmos. É nós, quando uma pessoa começa a falar, nós seguimos o pensamento dela e discordamos, mas sabemos de que é que estamos a discordar. E ela exprimiu-se bem. É nós falarmos uns com os outros e sabemos... Agora andam todas aí as comentadoras a dizer porque agora as crianças não usam verbos.
Claro, elas só falam com emojis, meu. Elas estão num registro, não é que elas sejam estúpidas, mas elas são egípcias. Estão a fazer desenhos de emojis nas cavernas e no raio que parta do telemóvel. O telemóvel é aquela coisa do Platão, da caverna, não é? Daquelas das sombras, não sei o quê. É o telemóvel. Nós voltámos como é que se chamava essa coisa da caverna? A alegoria da caverna. Nós estamos outra vez na alegoria da caverna. Está cada um em casa com uma merda e a comunicar por emojis. Porque a palavra implica um encontro. Porque a partir do momento em que nós estamos a ler um gajo, o que é que nós estamos a ouvir? A cabeça do gajo. Isso é horrível para uma pessoa que está nas imagens. Quando vocês leem o Camilo, o que é que vocês estão a ouvir? Não é só a cabeça do Camilo. É a cabeça do Camilo corrigida. O gajo deu-se ao trabalho de escrever aquela porcaria e escreveu-a bem. Então, a palavra é uma espécie de ser humano cuidado, ser humano trabalhado. Também para o Hitler. O Hitler, se vocês forem ler o Mein Kampf, também está lá o Hitler. Percebe-se o que é que E as pessoas dizem assim, não leste. Se tivesses lido, ele dizia-te que é a mesma coisa que o Trump. Ouçam o Trump. Ouçam o que é que ele diz. Ele explica a todo momento o que é que ele quer. O que é que ele quer? É horrível. Mas tu achas que ele quer outra coisa, porque tu estás a alucinar. As pessoas são muito simples. As pessoas, se vocês quiserem saber o que é que uma pessoa quer, ou o que é que ela é, não sei o quê, perguntem. Ela diz-vos logo. Se vocês tiverem paciência, ela diz-vos o que é que ela vai fazer. E a vantagem da literatura é que dava às pessoas ferramentas para, muitas vezes, mudarem, tipo, perceberem esta mensagem que eu trago é uma mensagem de merda. Então, melhoravam o texto, o subtexto, não sei o quê, faziam um esforço para, pelo menos, se tens uma paixão violenta, quer dizer, há uma maneira de ser nazi com o Hitler e há uma maneira de ser com o Knut Hamsun, não é? Ou de ser antissemita com o Celine, não é? Quando se é antissemita com o Celine, aquilo tem uma paixão do caralho. Pronto, não é melhor. Não é melhor no sentido de fazer mal aos judeus, mas pronto. Mas quer dizer, mas tem uma razão mais forte, mais profunda. E aquilo que eu estou a dizer é, quando alguém tem paixão, é possível ir buscar lá a paixão. Quando uma pessoa não tem paixão, onde é que nós a vamos buscar? Não sabemos onde é que ela está. Se uma pessoa não tem paixão, é muito difícil transformá-la. É muito difícil transmitir-lhe o que ela precisa, porque a paixão precisa de se realizar. Agora, a literatura hoje em dia transformou-se no quê? Toda a gente convencida que tem a ver com ela. Nenhum escritor é original. Tipo, é ridículo isso. Tipo, é ridículo essa ideia. Não, nós absorvemos dos que vieram antes e traduzimos para as diferenças do nosso tempo. Adaptamos às circunstâncias e às diferenças do nosso tempo e engolimos o mundo do nosso tempo. E então, traduzimos o anterior com uma experiência diferenciada, porque as próprias línguas evoluem e o trabalho dos poetas e dos escritores é traduzirem para o seu tempo. É não deixarem que o Homero fique lá atrás. Pronto, mas se os escritores vêm às bibliotecas e acham que o importante é explicar que eles são melhores, estamos tramados. Essa forma apaixonadamente intensa de viver as coisas, de ser, de pensar, isso aparece coerentemente na tua poesia, já estou a infringir-te, na poesia, na crítica, na edição, com desgaste próprio. Lidas bem com isso, isso desgasta-te. Esta forma, por exemplo, que não é habitual de falar aqui assim, isso tem desgaste? Tem um problema terrível, que tem esse tal vazio com que nós nos confrontamos, que é nós temos a paixão. Ou mais do que isso, e sem bater numa espécie de parede, uma espécie de falta de interlocutores à altura. É o mesmo que, por exemplo, muitas das pessoas que aqui estão são casadas. E em algum momento, por causa dos desgastes das nossas vidas, a pessoa com quem nós estamos não está disponível, nós não estamos disponíveis. Mesmo que ela faça um esforço, nós vamos reagir mal, não sei o quê. Nós estamos estragados, porque a existência cotidiana é adversa, é inimiga da paixão, não é? E isso confronta-nos ainda mais com o nosso vazio, ou seja, viver as coisas com desejo e com paixão neste tempo é ainda mais difícil do que no tempo do Camilo. Porque se uma pessoa tentasse engatar uma mulher com paixão, naquele tempo, sabia-se, ainda vigorava o amor romântico do Petrarca, o
Petrarca e outros depois trabalharam a partir disso. Cá, muito mais do que o Camilo, quem trabalhou esse amor romântico assim desbragado foi o Júlio Dantas, não é? Mas a questão é... Mas as pessoas sabiam ao que é que aquilo se referia, não é? Hoje em dia, se tu engatares uma miúda assim, com um grande... O Júlio Dantas tinha muita basófia, não é? O Júlio Dantas é... Era ainda mais... era mais romântico ainda. Estou a falar mal. Estou a falar do Diniz. Sim, do Júlio Diniz. Júlio Diniz, desculpa. O Dantas é o protótipo do século. Sim. O Júlio Diniz. E o que eu estou a querer dizer com isto é que as pessoas neste momento usam o modo da ironia e do sarcasmo e da violência. As pessoas já integraram a violência. As pessoas já usam o desprezo e o desdém como forma de engate. Ai, não lhe vou ligar. Ela não pode perceber que eu estou encantado por ela. Não pode perceber que estás encantado por ela. Isto é o cinismo e a violência que eles nos fizeram. É se tu queres a coisa, finge-te desinteressado. Não te esforces, pá. Não, se tu começas a coisa, a gaja pensa que tu... Pensa o quê? Que ele tem paixão? Que ele vai lá como se fosse tudo? Quer dizer, já viram o Romeu a atacar a Julieta? Hoje em dia a Julieta dizia, foda-se, este gajo é um stalker, este gajo ligava para o não sei quê. Como é que acabavam hoje as tragédias do Shakespeare? Era o gajo a ser levado pela polícia. Não, mas eu gosto de ti, a lua, e ela assim, foda-se, tira esse gajo daqui, meu. Mandou-me um MP3 do DJ Rula a dizer que, Nina, como é que estás? É assim, pronto. Este é o código. E depois fala-se como é que se fala das mulheres agora nas canções, não sei o quê. As gajas, que se não for esta é outra e tal. E depois começam estas culturas todas, que essa série toca muito bem dos incels. O incel é uma expressão horrível, que são os celibatários involuntários. As pessoas que querem... já viram tipo, o que é? Que é aqueles miúdos, aquelas pessoas que querem. E lembram-se daquela imagem de uma magnólia do rapaz, eu tenho tanto amor para dar, tipo, que é quase a condição em que nós estamos todos, de algum modo. Nós até há um momento ali que dizemos, eu queria, como dizia o Cesarini, dê uma namorada a este rapaz, não é? Dê uma namorada a este rapaz. O que é que nós queremos? Nós queremos sim, como dizia o Alexandre O'Neill, vá, diz que sim. É só isso, diz que sim, alguém que diga que sim, pá, eu estou aqui. É por isso que hoje a poesia portuguesa atual, e já há bastante tempo, ela se refugia sempre que toca nesses temas do humor. Na verdade, ela nem toca nos temas verdadeiramente do humor. Ela refugia-se, está sempre a esconder-se. Está só a falar de si própria. Sim. A poesia hoje em dia não fala de nada. E é uma ironia. O que é que falam os poetas? Os poetas andam para ali a escrever sobre as suas... Há um certo urbanismo, assim, a pose, o solilóquio do ser inspirado, uma figura que não está bem no seu tempo porque ele é uma espécie de milagre da natureza extremamente original, e é um bando de milagres da natureza, e por isso temos uma cultura narcísica. E depois as pessoas mimetizam, como a vida imita a arte, como nós sabemos do Orwell, do Oscar Wilde. O que é que nós andamos a mimetizar? Depois houve um gajo que disse, não, a vida hoje em dia não imita a arte, imita a má televisão. Pronto. Mas, na poesia, se fosse imitar a poesia, o que é que imitava na poesia? O que é que há para imitar na poesia portuguesa contemporânea? É só poetas a falarem deles próprios, a dizerem o que é a falarem da vida deles, a contarem umas coisas sem interesse nenhum. Depois é fascinante o que os poetas acham que interessa aos leitores, que é essa falta de autocrítica, do género, deixa-me ter uma conversa contigo. Alguém vem ter uma conversa convosco, hoje em dia infelizmente já o fazem, que é, então chegam-se ao pé de vós e começam-nos a falar da vida deles próprios. Um gajo está ali, tipo audiência para um vaidoso de merda. E o gajo fica à espera que aquilo acabe, que aquele número acabe. Agora tenho que ouvir esta gaja que agora vai estar aqui meia hora a falar dela própria. Que é eu nem perguntei nada. Eu nem perguntei nada. Mas é isso, o que interessava era que a poesia mostrasse ao que vem, o que é que quer, o que é que ela quer, o que é que os poetas querem. Olha, no mínimo, era a parte de coisas, queriam miúdas, queriam homens, queriam não sei o quê, queriam. A poesia sempre teve, no mínimo, aquela coisa de engate, as técnicas de engate. Se não quiseres mais nada, se não quiseres nada, coisa, pá,
queres as pessoas, queres os corpos, queres a fantasia, queres agora, hoje em dia não sei o que é que a poesia quer. Aliás, acho que essa era a pergunta que se deve fazer hoje em dia à poesia portuguesa e aos poetas portugueses. O que é que tu queres? O que eu queria era estar num grupo. Eu queria criar coisas em comum, tipo, queria criar uma revista, queria que nós fizéssemos coisas, queria que nós nos encontrássemos. Houve tentativas até da tua parte, não é? Não foram poucas. É o que eu faço sempre. O que eu faço sempre é tentar criar a editora. Começámos por criar uma revista, não é? E depois tentamos que as pessoas estejam juntas. Eu leio-lhes, tento ajudar com aquilo que eu sei como leitor, como crítico, como editor, a ajudar a que os textos se desenvolvam no sentido de ter uma paixão forte e que seja perceptível para os leitores. Mas o que é que tu estás sempre a ser reduzido? É a condição de cada um chegar ao pé de ti, usa-te para o que quer e depois não está lá nunca para os outros. Tipo, e assim não se consegue construir um projeto cultural. Eu quero um projeto cultural. Queria estar com pessoas que estivessem interessadas em que nós pudéssemos fazer as coisas de outra maneira. Eu tenho uma enorme tristeza. Enorme, um grande vazio. E porque sei que vou morrer e eu fiz o melhor que podia em termos de... Não fiz o melhor que podia ter feito melhor. Posso fazer melhor, claramente, muito melhor, mas fiz alguma coisa dentro do que eu sabia e as coisas não vão acontecer, porque na verdade as coisas têm-se vindo a degradar, porque a pressão é violentíssima e sobretudo porque me parece que nós não estamos a levar a sério o que está a acontecer, desta coisa. Nós estamos a perder a capacidade de comunicar. Eu acho que isso vai-nos custar tão caro, porque as palavras estão quase a perder o efeito. Nós já não nos ligamos afetivamente às palavras e o Franco Bife Berardi está sempre a dizer isto. Vocês pensem bem o que é que significa. A maioria das crianças hoje em dia, isto está estudado, a maioria das crianças aprendem a maioria do seu vocabulário com ecrãs. Ou seja, as palavras já não são transmitidas afetivamente. Outro dia o B. Fachada estava a falar connosco lá no podcast e estava a dizer, é impressionante, eu vejo isto que é mesmo durante a pandemia, como ele tinha alguém, um filho dele ou um filho de alguém que ele conhecia, que cresceu ali durante aqueles anos fechado em casa com os avós só e com ele e não sei o quê, e nós só precisamos dos avós e não sei o quê para adquirirmos todo o vocabulário, pelo menos básico, para nos movimentarmos na língua portuguesa. Mas porquê? Porque temos esses acessos afetivos e porque os avós transmitem, porque não basta dizer a palavra praia. É a maneira como se diz praia, é aquilo que isso significa para o teu avô. Nós não absorvemos apenas praia como aquele postal manhoso da praia. Não, é o significado. A praia tem uma força, uma carga emotiva. Se nós aprendermos o aparelho de comunicação com seres que não transmitem afeto, as palavras não significam um pacto afetivo, significam um pacto contratual noutra ordem, que é cada um está ali para tentar sacar ao outro, sacar informação. E eu acho que nós vamos passar da poesia para a burla. Acho que o que vem aí depois da poesia é a burla. É a burla constante. É pessoas que usam as palavras apenas para enganar. A palavra já não tem a ver com transmitir um afeto, uma paixão, uma intenção, uma verdade. A própria poesia, aliás. A própria poesia vai... Lembro-me de ter entrevistado o Pires Cabral, em que ele dizia que a poesia era das atividades mais atreitas ao charlatanismo, não é? A própria poesia. Que é isso, de certa forma, que tem vindo a acontecer. Poetas que nós vemos a escreverem e que percebemos que aquilo é tudo conversa de vendedor. Banha da cobra na poesia, tipo... Pronto, antes os poetas fingiam que tinham sentimentos, era normal, sobretudo nos períodos românticos, um poeta punha-se para ali com umas cadeladas, não é? Sim, a pessoa é que diz essa cena, que é fingimento e não sei o quê. Pronto. Mas a questão é, as pessoas sempre fingiram através da arte, tudo bem, isso não tem mal nenhum. No fundo nós estamos a preparar as condições para nós sentirmos certas coisas. Às vezes nós expressamos sentimentos para chegar aos sentimentos, ou seja, é também uma espécie de ardor ao qual nós tentamos evoluir até chegar àquelas marcas, não é? É como o desportista que olha para a meta. A meta é uma forma de se
se motivar. Mas a questão é que nós hoje em dia percebemos que a poesia cada vez mais é uma linguagem vazia, oca, é uma linguagem só para transmitir uma certa elaboração, uma ideia de que se domina o código linguístico e tal, e muitas vezes para obscurecer e tornar hermético um conteúdo que é desnecessariamente hermético, só para causar assim um efeito de salão. Ai, olha que fala bem, aquele... como alguns políticos, nós percebemos que têm assim uma linguagem, mas os gajos não têm nada para dizer. E a questão é que se a poesia se tornar puramente ornamental, estamos lixados, porque a poesia era... Como é que se chega a uma expressão mais afiada, mais frina, mais... Tu há pouco negavas a noção de declínio. Eu agora por estes dias estava a ler um depoimento que deste à Relâmpago. Não, mas declínio hoje em dia claramente. Declínio? Sim. Hoje em dia, há bocado neguei a questão de declínio face dentro do tempo da literatura. Ou seja, sim. Durante um tempo nós vivemos no tempo da literatura, que era aprendia-se através da linguagem das palavras, não sei o quê. Hoje em dia a prevalência é das imagens, então a literatura não entrou em declínio. A literatura desapareceu. Neste momento, os grandes escritores portugueses considerados ou estão muito ligados a uma coisa anterior, como o Gonçalo M. Tavares, que é uma espécie de regurgitador em série de outros escritores. Aliás, acho que aquilo entrou num grau de esterilidade grande porque aquilo só regurgita e não sei o quê, mas é muito interessante porque está a regurgitar a grande literatura. Agora, por exemplo, acho que os outros escritores desta geração e que aparecem, não sei o quê, aquilo é sempre versões em pior. Versões em pior do Virgílio Ferreira, versões em pior do José Saramago, versões em pior do Gabriel Garcia Marques, versões em pior. É sempre... nos anos 90, 80, 70 tínhamos o Cardoso Pires. E a gente hoje em dia lê a Balada da Praia dos Cães, que é um policial, e é melhor do que qualquer coisa experimental do nosso tempo. Em termos literários, é mais poderoso do que qualquer romance escrito nos últimos anos, não sei o quê. E a questão é, o Carlos de Oliveira, com aqueles romancezitos que ele fez para toda a gente entender, não é? Os Pequenos Burgueses, A Abelha na Chuva, não sei o quê. As pequenas tentativas de ser claro do Carlos de Oliveira eram invencíveis, para não falarmos do Finisterra, não é? O Finisterra é de facto uma obra que diz muito mais para mim à poesia do que propriamente ao romance. Mas, quer dizer, a literatura praticamente dissipou-se em 20 anos, desde a morte. Há uma certa capacidade preditiva. Por exemplo, estavas a falar do Cardoso Pires. Lembro-me da Alexandra Alfa, que é por acaso o meu romance preferido, em que de certa forma ele é capaz de adivinhar esse regime das imagens, o que é que lhe ia acontecer, a publicidade, está lá tudo. Eu acho que eles todos adivinharam, eles viram todos isto a acontecer. Justamente. Todos estes escritores disseram que isto ia acontecer. Mas de coisas que nós achávamos que não era, ou vamos imaginar estou a pensar só no campo da ficção, um Armando Silva Carvalho com o Português, por exemplo. Nós jamais imaginaríamos, e há certas coisas que parece que estão no campo quase do sarcasmo. E depois as coisas... É que eu acho que nós nos convencemos que nós precisávamos destas coisas. Nós convencemos-nos que nós precisávamos da literatura. E a literatura não é uma necessidade, a literatura é um desejo, é uma vontade. Ninguém precisa... desculpem ser grosseiro. Nós precisamos, biologicamente, nós temos certos... eu ia ser a dizer... Mas nós precisamos de nos reproduzir. Biologicamente isso está inscrito em nós, não é? Nós precisamos de algum modo... Por isso é que nós queremos todos ligar-nos também, há uma configuração. Mas o interessante é como é que nós vencemos a natureza. E por isso nós metemos em cima dessa orientação biológica uma espécie de recreio romântico, não é? Que é para as coisas ganharem uma paixão fantasiosa, não é? Para nós não estarmos... Ou seja, nós podemos estar ao mesmo tempo a viver uma realidade tacanha, mesquinha e sermos a empregada da padaria e fazermos... por exemplo, o William Carlos Williams, baseado um bocadinho na experiência dele, que era um médico em Paterson, tem aquele Paterson, e depois acho que é o Jarmusch, foi fazer um filme com um gajo que andava o dia todo num autocarro e depois escrevia uns poemas e namorava com uma miúda persa, não sei, já não é persa, mas era essa a sensação que dava, e aquilo, ele adorava a namorada. E a namorada nem sequer estava ao nível dele, do ponto de vista, não tinha a mesma paixão para coisa, mas isso não impedia de gostar muito dela. Ela gostava dele ao nível dela, ele ao nível dele, e não exigia dela outra coisa.
E era um filme sobre essa potência, como agora o Wim Wenders fez Os Dias Perfeitos, não é? Muita gente me tem falado desse filme, de um homem que é um janitor, como é que se diz? Um contínuo, um gajo que limpa as casas de banho. E a mostrar que o homem tem esse ato de união formidável, que é o homem pode viver as piores circunstâncias e mesmo assim não está preso. O Cesarini dizia: prendam um poeta, às tantas as próprias grades vão-se fazer causa com ele. Ou seja, as coisas ficam imantadas pela sua presença e pela sua força. E há um exemplo do Hölderlin, não é? Naquela torre em Tübingen, não sei onde é, que estava completamente louco e ia escrever odes inacreditáveis, não é? Ou o Gomes Leal a ser apedrejado nas ruas de Lisboa pelas crianças e ao mesmo tempo a escrever grandes poemas. Quer dizer, as pessoas transcendem-se e essa transcendência é o testemunho que a cultura e que a arte transmite, e eu acho que nós temos que não dar por adquirir estas coisas. A literatura, para já, nem começou por ser assim, não é? A literatura, como nós sabemos, era oral, e a literatura, como nós a conhecemos, é um produto burguês. Eu aqui não estou já a querer dizer nada de mal, mas acho que há uma degradação. A grande literatura seria oral, porque aí era um testemunho, e não, lá estava sempre o coração, só se transmitia de coração, ou seja, era preciso decorar. E hoje em dia a literatura já não é decorada, portanto já não tem a ver com os processos da memória imediatamente, e nós passamos horas e horas a ler, e isso já foi uma degradação dentro dos processos de transmissão. E agora passamos ao processo ainda pior, que é já não há transmissão. Agora cortou-se e vamos começar de novo. Ela quis mais também, não é? Até se transformar nesse produto burguês. Quando chegou ao século XIX, ela achava que podia bastar-se a si própria. Teve uma espécie de delírio, não é? Bastar-se a si própria. Sim, começou a surgir aquela figura um bocado nojenta do literato que nós representamos, que é aquele literato, como estava a dizer o Tó, para cá, vocês os gajos dos livros, quer dizer, perderam toda a relação com a realidade. E é verdade. Há um problema também da própria alienação do leitor, não é? Aquele leitor que também, às tantas, a história da Madame Bovary, não é? Quer dizer, há formas de ser, há uma forma que é a do Dom Quixote. Sim, mas essa é completamente diferente. É bela. E depois o Flaubert, face aos tempos burgueses, o que é que ele fez? Fez a alucinação na condição contemporânea, que era uma mulher que queria ser salva por umas paixões amalucadas, não sei o quê, e depois dá consigo e desfaz-se. A força do Quixote é outra. A força do Quixote é que, em que medida é que aquilo é loucura ou é uma escolha, não é? Sim. Nós vemos isso, por exemplo, muito bem feito. O melhor Quixote que eu vi nos últimos anos foi aquele filme do Martin Scorsese com o Leonardo DiCaprio, que é o Shutter Island. Vocês viram esse filme? Esse filme para mim é o Quixote contemporâneo, porque é um homem que esteve na guerra e quando volta à casa ele tem uma mulher e a mulher tem filhos e a mulher começa a enlouquecer e ele sente uma grande culpa porque ele de algum modo abandonou a mulher ficou sujeita a criar os miúdos, não é? E nós sabemos o que é que significa ser como é que se chama, a do Ulisses, a Penélope. Nós sabemos o que é que a diferença entre rejeitar pretendentes e fazer lá a sua coisa ou criar 3 crianças sozinha. E muitas mulheres enlouquecem. A maioria das mulheres enlouquecem em silêncio e não se vê. Mas a maioria das mulheres estão loucas. As mulheres que criam crianças sozinhas, sem mães, sem tias, sem aparato, não sei o quê, estão todas loucas. Loucas no sentido de estão destruídas, destruíram-nas. Não é? Porque elas, para darem a vida, destruíram-se. E o marido muitas vezes foi lá, não sei o quê, muitas vezes por questões de pressões económicas, sociais e não sei o quê. E depois aquele homem que chega um dia à casa, aquela mulher que ele adora, e ele encontra a mulher dentro d'água. Não, ele encontra a mulher a falar sozinha. Ele pergunta-lhe onde é que estão os miúdos. E quando ele às tantas vê os miúdos virados dentro do lago lá do coisa, e tu depois vês aquele homem e ele não consegue lidar com aquilo, e é uma imagem inacreditável do que significa um Dom Quixote no sentido mais trágico, que é um homem que enlouquece para não acreditar naquilo que aconteceu na sua vida. E eu acho que os processos da razão são extraordinários. Quando alguma coisa acontece que nós não podemos ver, nós enganamos-nos a nós próprios, criamos condições de fantasia para nos iludirmos e não sei o quê.
E é preciso perceber que nós temos um poder inacreditável. E esse poder pode ser usado para uma coisa ou para outra, para nos destruir, para destruir os outros. Se não se disser aos homens que eles têm essa condição, eles normalmente são estas doenças, como é que se costuma dizer, que são autoimunes, não é? Ou seja, a fantasia torna-se uma doença autoimune que agride o próprio organismo. Por isso é que é preciso que os homens saibam que têm isso dentro deles, porque os homens tornam-se o seu próprio fantasma. Nós às tantas chegamos aos 40 e aos 50 anos e vivemos com a caixa toda assombrada. Pá, e todos nós sabemos o que é estarmos a andar na rua e cala-te, filho da puta. Tipo, um gajo chega aos 50 anos e quase tem que arrancar-se de dentro de si. É horrível viver assombrado. Isso é o que acontece, desculpa, é o que acontece ao Dom Quixote do Salman Rushdie, não é? Ele tem o filho ao lado, não consegue ouvir, não é? Não consegue, nós não conseguimos ouvir. Ele tem um filho que só lhe pede dinheiro, só pensa na materialidade, só... Nós estamos, porque depois essa fantasia toda frustrada volta-se para dentro numa condição vingativa, negativa, e nós estamos assombrados porque as nossas fantasias não têm caminho neste mundo. E porque ainda por cima temos uns líderes que não são líderes, são oportunistas que sobem. E o que é que eles querem? Eles querem as coisas mais sórdidas e banais, que é o vil metal. É aquela coisa sórdida que agora muitos ficcionistas estão-se a virar para isso. O Triângulo da Tristeza, o White Lotus, quer dizer, há uma série de ficções contemporâneas sobre as formas de devassidão contemporânea, que é esta coisa tenebrosa da desigualdade, que são pessoas que não percebem que a única coisa que interessa é distribuir. Porque se tu distribuires, as pessoas recriam-se, não é? E então animam um espírito dinâmico e o mundo torna-se uma coisa extremamente efusiva. Não, mas este espírito avarento, nojento, é aquela degradação brasileira. Que é, nós somos ricos, ricos, ricos e depois vivem lá numas torres e depois têm que andar de helicóptero a voar. Porquê? Porque se eles descerem cá abaixo com a riqueza deles, as feras atacam. E é isto que nós vamos construir. Nós vamos construir um mundo brasileiro. Ou seja, se vocês virem aquela ficção que me parece inspirada nas coisas brasileiras, nas favelas, não sei o quê, aquela coisa em que os ricos vão viver para uma lua sintética, sabem? É um filme com o Matt Damon e que o Wagner Moura também aparece nesse filme. Que é, os ricos às tantas vão ter que criar continentes fora do planeta porque a riqueza vai se tornar de tal modo pornográfica, já é pornográfica e obscena, que vai haver uma reação endémica da população que se vai revoltar. Só que vai haver uma condição que é, na Revolução Francesa, quando foi preciso matar a Maria Antonieta, ela estava lá no palácio, era uma questão de chegar lá ao palácio, mas os gajos já estão a construir bunkers na Nova Zelândia, não é? E isto já mostra as opções deles, porque é que eles estão a pensar em ir para Marte. Porque os gajos já perceberam o caminho desta merda, eles estão a tentar estruturar porque é que o Elon Musk, a cena dele é os satélites e não sei o quê. Porque eles estão a tentar criar salvos-condutos, porque eles sabem que vai haver um momento de, como é que se diz, um momento de reckoning, como é que isto se diz? Retaliação, de vingança, de ajuste de contas. E o ajuste de contas vem aí. Só que o problema é que quando vier já não vai haver nada a fazer. Os recursos do planeta vão estar... já não vai haver nada para distribuir. Vamos comer uns aos outros vivos e vai ser tenebroso. Diogo, tu reuniste todo o teu, não, mas muito do teu trabalho crítico neste anticrítico. A paixão é a mesma, a linguagem é a mesma, as metáforas, a qualidade das imagens é a mesma da tua poesia também, onde por acaso raramente bate a ironia, não é? Percebemos porquê facilmente. Na poesia, sim, na poesia não bate, não chega lá. Há imagens obsessivas, há vários tópicos que percorrem todos os teus livros de poesia, mas ele nunca é tocado pela ironia e hoje ficou-te claro porque é que não é tocado pela ironia. E isso é interessante porque eu tenho bastante sarcasmo e violência. Mas não chega ali. Mas na poesia, por acaso, eu não costumo usar. Não é por acaso. Porque eu acredito que a poesia tem a ver com uma expressão, é de género, imagina que alguém te pergunta o que é que tu queres? Ou seja, tipo, não percas tempo a ser irónico e sarcástico. O que é que tu queres? Eu acho que a poesia serve para se dizer as coisas. É tentar dizer as coisas. Imagina que te diziam, agora podes dizer um conjunto de coisas que alguém se vai lembrar.
E é essa tentativa de dizer qualquer coisa que fique. Embora eu já tenha escrito mais livros, acho que um bom poeta faz tipo o Whitman, não é? Tenta escrever um livro. Acho que, como o Joaquim Manuel Magalhães dizia, olha, tipo o T.S. Eliot e o Philip Larkin. O Philip Larkin e o T.S. Eliot têm obras que não chegam às 200 páginas. E são o Biedma, quer dizer, olha, o Camilo Peçanha, o que é que ele tem? 30 e tal poemas. Sim. Mas são poetas. Cesário. Esse rigor é muito importante. E hoje em dia isso nota-se do fracasso da poesia também, que é poetas com 1000 e tal páginas. Obras reunidas de 1000 e tal páginas. Foda-se. Quer dizer, eu só para te ler a ti não posso ler mais ninguém. Há autores que querem, tipo o Lobo Antunes, com aquela obsessão todos os anos, quer dizer, só podemos ler a nossa vida toda ao Lobo Antunes, não é? Pronto, quer dizer, o Camilo não era a mesma coisa. O Camilo vivia daquilo e o Camilo, os editores esgotavam-se. Só que o Lobo Antunes enquistou, não é? O Lobo Antunes tinha dinheiro, o gajo quando se reformou estava bem. Já tinha aquilo garantido e tal, o gajo ganhava muito bem, era de uma boa família e tal. Mas o que eu estou a dizer é, o Camilo, por exemplo, era o público que pedia, era uma exigência do público. Eu acho que um escritor dos nossos dias, que é um escritor que ninguém lhe pede nada, no meu caso ninguém lhe pede nada, eu na verdade já escrevi mais do que o que devia ter escrito. Eu acho que tu deves escrever, se ninguém te está a pedir nada, não é uma coisa, é o meu trabalho jornalístico. Estás a referir ao trabalho poético? Sim, acho que a partir de uma certa altura ou então começas a deitar livros fora. Isto já não serve, isto é lixo. E não volta a aparecer. Não massas. Tipo, a obra de um gajo deve ser a tua melhor tentativa de entrar na conversa. E se não consegues, não te tornes um tagarela estúpido que está a tentar sufocar os outros, falas tanto que os outros não se podem ouvir. E então eu acho que é melhor o gajo tentar ali dar o seu melhor ali em 200 páginas, mas eu não vou conseguir fazer isso. Este é um domínio do teu trabalho que é mais criticado, sem dúvida. Não é? Este livro é tipo, na verdade, este livro de tudo o que eu escrevi no jornal e em textos não sei o quê, isto será é um décimo do que eu escrevi, mas eu tentei fazer uma seleção do que para mim, eu pensei assim, eu provavelmente não vou conseguir publicar mais nenhum livro de crítica, então tentei meter tudo o que para mim eu queria mesmo dizer. Mas é com secções muito bem tituladas, gosto particularmente deste obituários adiantados. Quem é que não gostaria de ter um obituário adiantado, não é? Acho que esse é um bocadinho mais... Há aqui vários. Bom. Isso é um exercício, isso é o melhor que eu consegui em termos de maldade, com uma parte de um capítulo que se chama Admirações... como é que é? Estás a referir-te a qual? Deixa-me ver aí. Depois há assim uma espécie de uma exceção que tem internamentos, intervenções e choques elétricos, os obituários adiantados para alguns cadáveres que cá andam, e depois tem os louvores sinceros. Depois tem os coveiros da própria consciência, depois tem os festivais, feiras e pedestais, pronto, tem as musas trancadas no bordel, quando a ficção se torna uma forma parasitária, pronto, porque isto depois foi crescendo, porque depois às tantas pensei assim, deixa-me lá meter tudo o que eu consegui. E o meu editor, pronto, o gajo sacrificou-se, isto foi muito caro ao editor e nunca se vai pagar, isto é um livro. Sim, mas é uma boa edição, não parte, é ótimo, a moldura que tem... Sim, os livros são bem feitos. Diria que esta é a parte, para passarmos a palavra ao nosso público, que esta é a parte do teu trabalho mais criticada. Eu acho que as pessoas não leram isso. Eu também acho que não, mas as pessoas criticar não ler, não é? O David Mourão Ferreira que vai fazer crítica sem ler, não é? Não li, não gosto, não é? Acho que passa muito, acho que passa muito. O que as pessoas não gostam não é disto, daquilo que eu faço, não é? Sim. Porque eu aqui hoje fui vosso amigo e não disse nomes, mas eu normalmente digo nomes, estes nomes. O que as pessoas não gostam é quando eu começo estas merdas todas horríveis que eu estava a dizer. O Sartre tem uma frase que eu adoro, que já disse várias vezes, que é o mal é a passagem do abstrato para o concreto. Eu aqui falei abstrato e vocês concordaram. Se eu transformar no concreto, nós começamos a ficar partidos.
E o que eu faço na crítica é concretizar. Ou seja, digo, no abstrato isto é uma grande merda. E agora deixem-me dar-vos um exemplo. Olhem aqui esta grande merda. E o que eu faço é, só que eu normalmente não faço isso com aqueles gajos que supostamente são maus. Faço com aqueles que são supostamente bons. Eu, por exemplo, se houver céu e inferno, não é? O Tolentino vai-me fazer uma entrada triunfal no inferno. Portanto, eu já fiz o suficiente para... Se calhar pelo próximo Papa é um privilégio, não é? Não sei. Imagina, se calhar o diabo recebe-me como concubina pessoal dele. Vou ser, durante a eternidade eu estou garantido tipo, ser maltratado de uma maneira que... Bom, Diogo, o Eduardo Lourenço era bastante crítico também com a espécie crítica. Há uma frase em que ele diz: a espécie crítica vive na ilusão de uma superioridade de Estado do seu próprio estatuto crítico. É disto que, na verdade, tu és muitas vezes acusado. Mas o Eduardo Lourenço também, ele está a falar de uma atitude crítica que às tantas se transtornou, porque a partir de uma certa altura a literatura tornou-se sobretudo um processo a que se chegava através da crítica. Ou seja, o estado crítico é aquele estado que ainda está ligado, essa espécie crítica de que ele está a falar, era quando a grande obsessão do crítico era a constituição de um cânon. Mas a crítica desistiu do cânon há algum tempo e a crítica já não está interessada em firmar valores no sentido de valores estatais. Ou seja, hoje em dia os grandes críticos, e eu e tu estamos muito alinhados nisso, que é veneramos o Eduardo Lourenço, eu adoro. Ainda hoje tenho estado aqui a ler porque escrevi um texto sobre o Camilo e estava a ver, não cheguei a ler este texto, estava a bater com ele bolas, a ver o que é que ele dizia para ver o que é que eu não tinha percebido bem. Mas o Eduardo Lourenço, a Silvina e alguns dos outros críticos que nós temos entre nós são figuras extraordinárias. Mas o que é essa personalidade crítica nos dá, por exemplo, no caso do Eduardo Lourenço? Com aquela conversa das mitografias. É que quando o Eduardo Lourenço lê as coisas, o Eduardo Lourenço, na verdade, é um leitor ainda mais potente do que os autores. Portanto, ele contraria, ele vai dizendo que a obra é o que importa. Sim, só que a obra do Eduardo Lourenço é superior à obra. Não há nenhum escritor da tradição literária portuguesa contemporâneo, a não ser a Agostina, que esteja ao nível do Eduardo Lourenço. O Eduardo Lourenço tem uma obra supremíssima. E sempre que eu ouvi falar em alguma coisa que baixasse o Eduardo Lourenço, eu conseguia constatar rapidamente que não tinha lido o Eduardo Lourenço. Porque o Eduardo Lourenço fala das coisas, anda ali à volta, não sei o quê, mas muito rapidamente nós percebemos que o texto dele tem uma potência superior. Porquê? Porque ele é um gajo que era capaz de uma admiração e de uma atenção. E o próprio ato da admiração dele transforma-se o amador na coisa amada. Ele amava os textos dos outros com uma tal... Ele nunca guardou nada. Ele nunca guardou nada. As melhores coisas que ele disse no mundo reservou-as para os outros. E isso mostra a verdadeira compleição do verdadeiro crítico, que é um ser que é capaz de exprimir a sua paixão por interposta por pessoa e não faça a sua própria obra. O exemplo maximalista disto é um Lobo Antunes, que é um romancista, poeta, não sei quem, que rapidamente se tornou um autor estéril porque estava deslumbrado consigo próprio. E tem uma obra que é enorme, mas na verdade é muito mais pequena do que a Eduardo Lourenço. Porque cada vez que o Eduardo Lourenço começa a escrever um texto, ele está a falar de outra pessoa, e de outra pessoa, e de outra pessoa, e reinventa-se através dos outros. Então o Eduardo Lourenço nunca mais acaba. O Lobo Antunes acabou muito rapidamente, porque o Lobo Antunes é genial. Enquanto tinha que falar da única coisa de que ele sabia muito, que era ele próprio, a partir do momento em que começou a tentar falar dos outros, percebeu-se que os outros, na verdade, eram personagens para ele continuar a falar dele próprio. Ele só olha para os outros para falar de si próprio. É um puro narcisista. Brilhante, mas um puro narcisista. O Eduardo Lourenço é muito mais shakespeariano. Quando o Eduardo Lourenço cria uma personagem ou fala de um autor, nós vemos que ele não está a usar o autor para falar de si próprio. Ele está mesmo a falar daquela pessoa. E para mim isso mostra-me que o crítico é o verdadeiro processo literário que me interessa, pelo menos a mim.
Porque eu acho que na obra do Shakespeare o que há é uma crítica da humanidade. É como é que ele consegue construir aquelas personagens e nunca as abandonar. É com o Eduardo Lourenço nem sequer se passa aquela coisa. Quem é que diz isso? É o James Wood. E o crítico está sempre a exibir as suas próprias penas, como se fosse um pavão, o que não existe nele. Eu acho que ele exibe no sentido de que, de facto, ele tem uma coisa, que é o Eduardo Lourenço é tão inteligente e tão sensível que eu acho que aquilo é de facto milagroso. Ele diz coisas sobre os outros escritores. Epá, eu às vezes leio, por exemplo, agora para escrever sobre o Camilo, li vários gajos. E li vários gajos bons. E de repente vou ler o texto do Eduardo Lourenço e digo assim: mas é outra coisa. Quando é o Eduardo Lourenço parece uma assembleia. É que o próprio Eduardo Lourenço, pá, o gajo ele tem uma sensibilidade muito multiplicada. Ele é um homem de uma sensibilidade. Eu acho que o Eduardo Lourenço, quando a Clara Ferreira Alves, que fala sempre, não é, das pessoas, no sentido, porque eu estive a tomar um pequeno almoço com o Eduardo Lourenço, mas ela contou uma coisa muito bonita, pá, uma coisa muito triste, uma tragédia bastante interessante, que é lá em Vence, era em Vence que eu tinha a casa com a mulher, pronto, e então parece que a Clara Ferreira Alves diz, ela viu assim, viu um livro do Eduardo Lourenço, uma espécie de um diário que ele escrevia que ele nunca publicou, porque o Eduardo Lourenço nunca publicou texto. Ele não lhe conseguiu. Mas ela diz que viu e que aquilo era extraordinário. E devia ser, de facto. E o que é que aconteceu? A mulher do Eduardo Lourenço, que também era uma académica, lá na universidade e não sei o quê, sempre o rebaixou. O Eduardo Lourenço, aliás, não sei se vocês sabem, houve esses problemas com as heterodoxias, que ele teve que esperar pela morte dos pais, porque ele não se conseguia ver a publicar certas coisas, porque era um homem, ou seja, a extrema sensibilidade dele fazia com que ele fosse um homem também extremamente respeitador, e ele não se via a fazer nem a dizer certas coisas que ele achasse que podiam magoar o pai, então ele foi sempre pedindo licença para existir. E a mulher e a empregada atiraram com aquela merda para o lixo. Pronto, porque a mulher dele, de facto, parece-me que não respeitava o homem que tinha. Isto também acontece muito, não é? Às vezes... Não sei se isso será inteiramente verdade. Por exemplo, o José Carlos de Vasconcelos, que era amigo do Eduardo Lourenço, ele já disse isso, mas eu lembro-me de ter entrevistado as biógrafas dele e elas não dizem que não. Elas o apoiam, não sei. A Clara Ferreira Alves contou isto mas é possível, e deitaram fora. Pelo menos não era propriamente uma messia de cena, não é? Pronto, lá está. Também não precisa nem 8 nem 80, mas a questão é, eu acho que isso faz parte da profunda grandeza espiritual do Eduardo Lourenço. É um homem que nunca se permitiu e fê-lo através dos outros. E isso faz com que ele seja, para mim, um dos maiores criadores da literatura portuguesa. Que é um homem que se proibiu de o fazer com o seu nome, então fez em nome dos outros. E eu acho que isso é um ato de uma grandeza. E, portanto, eu só preciso dizer um nome para acabar com as conversas dos parolos que dizem que a crítica é, dizes o nome Eduardo Lourenço e acabou-se a conversa. Porque muito melhor do que qualquer escritor português vivo, não sei o quê, dos últimos anos, não sei o quê, o Eduardo Lourenço escrever sobre os outros é muito melhor do que eles. Disse muito mais sobre o país, sobre as questões, não sei o quê. E depois, ainda por cima, as pessoas reduziram o Eduardo Lourenço aos portugalismos, que eles são uns imbecis. Ele nunca disse nada disso. Ele nunca engrandeceu o mito português. Pelo contrário, ele falou da tragédia. Do mito era uma tragédia. Só que os gajos, mesmo quando ele morreu, até pessoas inteligentes que têm responsabilidades, reduziram, e eu posso dizer um nome, um dos maiores críticos para mim, que é o António Guerreiro, que continua a reduzir continua porque eles ficaram apatetados com aquela coisa do estruturalismo e aquelas merdas imbecis da coisa, e eu acho que eles não compreenderam a grandeza que é, de facto, o Eduardo Lourenço foi um Cicerone que viu o que é que foi feito às mitologias. Passados milhares de anos, viu o que é que acontece com os povos que ainda estão agarrados a mitologias muito precárias, e como essas mitologias se transformaram em formas de derrogação da identidade de um país. E ele mostra como Portugal foi derrogado pela sua mitologia pátria, por causa do trauma da perda do Império, por causa do salazarismo, que no fundo foi um Estado defunto que viveu de uma forma muito mentecapta, oferecer-nos uma... Sim, tudo foi feito de um modo em que tudo era lido à luz da ideia da grandeza nacional. E assim se degradou
Perdão, o Camões degradou, todas as grandes obras da literatura portuguesa foram degradadas porque foram transformadas em instrumentos patrioteiros. E isso foi uma operação de contrafação que destruiu a nossa literatura. E hoje em dia as sobrevivências são anticanónicas, porque não têm nada a ver com preservar uma literatura pátria. Não, cada escritor inventou o seu exílio, não é a sua pátria. Os escritores não inventam pátrias, os escritores inventam exílios. E eles usam o exílio para se afastarem, como o Joyce em relação à Irlanda. Quer dizer, criam uma espécie de distância e fervem o país para fazer vir ao de cima as impurezas. E depois servem-nos as natas das nossas impurezas. Dão-nos a comer as natas desta podridão que emerge quando tu ferves o país. E é isso que é o poder dos escritores. Claro. Com todos eles. Os grandes escritores portugueses fervem o país, fazem coisas e servem-nos. O que é que acontece com os escritores portugueses atuais? Eles não fervem nada. Eles andam, e agora deem uma coisa, os Walter Ugumães, o José Luís Peixoto, o Afonso Cruz, o João Tordo. O João Tordo nem ferve o país, nem ferve nada. É uma espécie, são programas de transferência, é roubar o almoço da criancinha e fazer com aquilo um repasto para ele. É uma coisa muito pequenina. Quer dizer, vão buscar uns exemplos aqui e ali, a umas literaturas, e depois fazem de nossa literatura uma espécie de literatura postiça, porque no fundo vão buscar influências que não têm nada a ver com a consequência do lugar. Uma cultura e uma literatura tem que ser um reflexo e uma maneira de confrontar a nossa situação particular. Mas eu estou a dizer isto para o José Tolentino Mendonça, todas estas nossas figuras que fazem o panteão da literatura portuguesa, o que eles estão a fazer é uma contrafação para que não se fale de Portugal. Porquê é que não se pode falar de Portugal? Porque existe um complô de um prestígio para fazer sentir aos portugueses que nós temos uma cultura. O que nós não temos é uma cultura. O que nós não temos é uma cultura. E é isto que eu estou a dizer e que chateia os meus colegas, não é? Porque se eu digo que Portugal não tem uma cultura e eles acham que são os anjos e as hierarquias dos anjos da cultura portuguesa, se eu disser que é uma contrafação, se eu disser que é uma feira da ladra, nem é a feira da ladra, porque a feira da ladra tem uma certa dignidade, é uma feira do relógio. São só produtos. É a Nike que se chama Nice. São assim umas coisas. E o problema é isso: tu lês os gajos no original nos Estados Unidos, ou no caso do Peixoto, lês no Virgílio Ferreira, não sei o quê, eles dão-nos versões aguadas. Ou, por exemplo, o que é o Walter Ugumãe? É ir buscar o Saramago, juntar uns prós de realismo mágico e não sei o quê, umas coisas daquele folclorismo parolo do preço certo do Fernando Mendes e não sei o quê, reduzindo os portugueses a uma condição de coitadinhos, que já vem também um bocadinho do folclorismo narcísico do Lobo Antunes, que é o Lobo Antunes não vê ninguém. No Lobo Antunes o português é reduzido a um cidadão mentecapto de bairro, como se nós fôssemos. Vocês reconhecem-se nas telenovelas portuguesas? Há alguém que seja assim, ou no preço certo, já repararam? Não há forma mais degradante de nos representar do que a senhora de Mirandela. Então, que ela já está a gozar consigo, ela já entra no canal a gozar consigo. Não, nós somos seres duros no sentido de que se nós nos deixarmos do folclorismo, de representar para a televisão, de fazermos aquelas figuras de alarvezinhos, coitadinhos e não sei o quê, cada um de nós o que é que somos? Nós somos frágeis, mas somos estranhos. E é essa estranheza que é difícil de comunicar na televisão. E essa é a espécie de coação mediática que eles nos fazem, que é fazem-nos representar a figura de postaleco, abestalhado, abandalhado, e os escritores estão a participar nessa contrafação. Aquele Portugal que aparece na obra do José Luís Peixoto, aquilo é uma coisa horrível, porque o Virgílio Ferreira não fazia aquilo a Portugal. O Cardoso Pires não nos fazia aquilo. Aquilo começa com o Lobo Antunes e, em alguns momentos, no Saramago. Mas porquê? Porque o Saramago, quando estava a fazer a Belimunda, não sei o quê, aquilo eram fábulas, eram alegorias. O Saramago não estava a degradar Portugal. Na verdade, ele estava a dar a Portugal aquela condição de sonho. Ele estava a pactuar com uma espécie de mitologia libertadora. Porque o que o Saramago estava a tentar usar era a usar a cultura de direita contra a cultura de direita a favor do povo.
O Saramago é um filho da puta, um heresiarca. O gajo pega na cultura direita das mitologias e ele cria a mitologia enquanto fábula para uma subversão e devolve ao povo e dá dignidade. E por isso é que a Belimunda e não sei o quê, que são figuras de grandeza. Agora estes gajos pegam em nós e fazem de nós uns coitadinhos. Somos uns alarvezinhos, uns pataqueiros. E isso não é, mesmo o pobrezinho, mesmo o coitadinho, mesmo o burro, não é isso. O burro é digno, aquele alarvezinho do café e não sei o quê, aquilo é muito interessante se tu mergulhares naquilo e se perceberes que tudo bem, ele não tem a linguagem, ele não tem o vocabulário, não tem não sei o quê, mas existe ali, se tu passares um bocado de tempo com ele e se não o reduzires só à sua caricatura, se tu explicares, as coisas ganham uma densidade... Mas essa que é a palavra-chave, é nós somos estranhos. Nós não somos apropriáveis, nós não somos personagens. As pessoas são estranhas, as pessoas são tipo, tu tocas e perdes lá a mão. E estes gajos não. Bom, perguntas? Alguém tem? Calar. Qual é a diferença do Sr. Diogo entre paixão e desejo? A paixão é uma espécie de fantasia a partir do desejo, ou seja, a paixão é o ato de nós nos enamorarmos pelo próprio processo do desejo. Era como eu estava a dizer, ou seja, nós temos desejos que nós não comandamos, não é? Imaginem o seguinte, eu uma vez posso ser um bocadinho escabroso, não levem já a mal, ouçam pelo que eu estou a dizer. Uma vez eu publiquei um livro que se chamava O Gigante das Crianças Perdidas, assim uma coisa. E eu estava a editar aquele livro, eu gostei logo daquilo, mas não percebi o que é que aquilo era. Porque eu às vezes leio um poema e gosto, não sei o quê. E o gajo não queria identificar-se, não me quis dar nome. Foi um livro que eu fiz ainda à mão, isso foi no início da Língua Morta. O Gigante das Crianças Perdidas, era assim uma coisa qualquer. E quando eu já estava, às vezes eu estava a fazer o livro à mão, não é? E continuo a ler os poemas de vez em quando, e comecei a perceber que aquilo era um livro de um pedófilo. Aquilo era um livro de um pedófilo. Era um homem que estava a escrever poemas a falar do seu fascínio pelas crianças. Eu não sei quem era. É um livro maravilhoso, um livro pequenino que eu editei. E o Herbert e o Barahona falam do fascínio com a catorzinha e das miúdas, não sei o que é. Nós podemos sublimar os nossos desejos. Nós somos seres tão perigosos que nós damos por nós a querer coisas que não deveríamos querer. Alguns de nós vão dar por si na sua vida a querer a mulher do vizinho. O outro dia numa série eu estava a ver alguém que ia às prostitutas e queria alguém parecido com a filha dele, o Trump, é maluco pela Ivan, coisa. Quer dizer, o desejo não é uma coisa controlável, mas até para isso a fantasia é uma defesa, ou seja, nós não podemos muitas vezes explicar o nosso desejo. A partir de uma certa idade da nossa vida nós começamos se calhar a ficar fetichistas, a gostar de seres que já não são propriamente de um sexo. Por exemplo, podemos dar por nós a gostar por exemplo, os transgêneros estão sempre a falar disto, que é tenebroso ser transgênero às vezes, sobretudo aqueles que não fazem a transição completa, porque atraem a bicharia, atraem pessoas que só estão com a pancada de ver coisas estranhas, do grotesco. Há pessoas que só se alimentam do grotesco. Eles não se apaixonam, tal como os ricos dizem que é muito difícil saber se as pessoas gostam deles, porque apaixonam-se. A verdade é que sempre que nós somos visivelmente estranhos ou visivelmente diferentes, o desejo é um monstro também dentro de nós. É uma coisa que se transforma ao longo da vida e que nós vamos gostando de coisas. A paixão é o diálogo que nós mantemos com o nosso desejo. É a forma como nós recriamos o nosso desejo. Nós podemos... Há filmes que eu gosto muito, por exemplo, em que... Por exemplo, eu adoro o Lost in Translation. Porque, embora aquele homem se apaixone por aquela mulher, aquela paixão não tem cabimento. Eu adoro filmes em que as paixões não precisam de ser... O platonismo é lindo, não é? O amor platónico, o converter uma paixão, um desejo, não sei o quê, numa coisa platónica. O viver bem. As cartas portuguesas que foram escritas, mas usaram... Ele às tantas diz aqui uma coisa lindíssima sobre as cartas portuguesas, deixem-me ler-vos isto. Sabemos todos que essas cartas, de que as novelas de Camilo, e entre elas O Amor de Perdição,
são o mais exato calcinista, não são portuguesas, mas aquele que as escreveu e que localizou a ação entre nós fez mais do que adivinhar-nos. Instituiu a topografia desse imaginário armadilhado pelo céu, desses corações que derramam o seu excesso de romanesco, nesse grito de amor sem verdadeiro objeto. É este amor, adoração, sofrimento que se tornará amor, culpabilidade, expiação, quando Cristo, tendo-se retirado da cena erótica da alma portuguesa, for substituído pela criatura mortal, violenta, cruel, contraditória, isto é, pelos múltiplos heróis dos romances e das novelas de Camilo. Nós somos seres que não nos controlamos e o desejo não é da nossa, nós não podemos determinar. Em algum momento o desejo vai nos invadir com uma potência tenebrosa. É disso que o Herberto também fala, com a Catorzinha, com a violência da beleza, que ele diz que é como uma invasão. Um homem sente-se invadido. Às tantas, um homem dá por si. Os homens têm desejo até muito tarde, não é? E muitos homens não controlam o seu desejo e alguns não têm como viver com ele e atuam, e outros transformam-no numa sede de... Eu estou a usar isto como uma metáfora para dizer que a paixão é a maneira como nós contendemos com o nosso desejo. É o mundo que nós criamos a partir do nosso desejo. Porque o nosso desejo depois também... O desejo largado a si pode se transformar num apetite destrutivo, como por exemplo existem aquelas compulsões sexuais dos homens que passam a vida a ver pornografia, ou os homens que ficam viciados em sexo. Mas depois há um filme fabuloso sobre isso que se chama Shame, de um realizador que eu adoro, que se chama Steve McQueen, acho eu, e é com o Michael Fassbender. E esse filme é inacreditável, sobre dois irmãos destruídos. Nós não percebemos exatamente porque alguma coisa foi feita àqueles dois quando eles eram miúdos, e o filme é sobre eles no momento da vida deles em que uma está prestes a suicidar-se e o outro, em vez de se suicidar, destrói-se no corpo, destrói-se, e o filme é lindíssimo. E eu há pouco também estava a falar daquela figura, do quixotismo, daquela personagem do Shutter Island. Em algum momento das nossas vidas nós vamos ser destruídos por alguma coisa, ou porque amamos alguém, ou porque amamos alguma coisa que não é, não se pode, mas esse é o problema de ser humano, é que nós não somos seres limitados pelo que diz a moral e não sei o quê. Nós vamos ter que, em algum momento das nossas vidas, lidar, como o Shakespeare dizia, estas criaturas tocadas por paixões violentas são levadas a fins violentos. E eu gosto de pensar que se calhar o Shakespeare era um ser tenebrosamente apaixonado e realizou as suas paixões naquele teatro. Mais alguma questão? Não? Muito bem. Diogo, obrigada por esta conversa, por teres vindo. Espero que possas voltar daqui a um tempo para enumerar um por um. Obrigada mesmo. Boa noite a todos.